Ouvindo essa musiquinha é sinal de que fofoca da história do Brasil tá chegando no canal dela. Bora assistir? Segue a vinheta. Fala galera, tudo bem? Galera, o episódio de hoje é um episódio extremamente dinâmico. Uma coisa que a gente tem que aprender é que com história nada é uma linha reta, né? Então, às vezes você vai estar lá na frente, vai ter que voltar, dar uma pausa. A gente pede esse carinho enorme que você faça para você poder entender esse episódio fantástico que eu fiz com a Sabrina Ribeiro do canal Apaixonados por História. História é isso. Vai, volta, para que a gente possa entender. Então, conto com a sua ajuda. Olá, meus queridos amigos, seguidores. Tudo bem com vocês? Eu estou ótimo. Entrevistas fantásticas, maravilhosas. Aqui é o professor Altair Prado. E toda semana esse gordinho te leva aí, ó, para pessoas interessantes com entrevistas fantásticas. A cada semana, algo que melhora o nosso conhecimento e amplia a cultura nesse país que tanto necessita. Não se esqueça, estamos nas redes sociais. Estamos no YouTube, no Instagram, no TikTok, Facebook e Quai. Siga, inscreva-se no canal e ative os sininhos. Ó, é um prazer hoje estar aqui. Eu digo que eu fiz história graças à influência da pessoa que está aqui. A musiquinha dela lá chama atenção, a vozinha é hipnotizante. Só que eu falei, quem que é esta pessoa? E claro que o podcast sabe o que? Tem que trazer para você quem é. E hoje, mais uma nova, inédita. Neste podcast, você saberá quem é o rosto daquela voz. O canal é Apaixonados por História. É o canal que me influenciou muito na pandemia, que me fez estar na história. Aliás, resgatar a vontade que eu tinha de ser historiador. Sou um jovem historiador, mas estou em evolução aí. Mas eu agradeço muito ela. Ela tem outras influências, mas uma já entrevistei aqui. E agora eu trago ela para vocês. Sabrina Ribeiro, ela é do canal Apaixonados por História. E ela traz história do Brasil de uma maneira tão doce, tão suave. Sabrina, seja muito bem-vinda. Obrigada, é uma honra estar aqui com você. Honra é minha, você não sabe a alegria. Nossa, eu fico muito feliz em saber que você cursou História por você tem uma jovem de 18 anos aí, você, né, Sabrina? Não, 26. 26 anos, 26 Sim. anos. Eu também sou um jovem, não precisa saber. Bom, a Sabrina, ela tem um canal, Apaixonados por História, tanto Sim. no YouTube quanto no Instagram, é Sim. isso? Uhum. E ela fala de maneira muito gostosa e muito emocionante. É muito emocionante a maneira que você fala. Conecta, né? Sabrina, você percebe muito sentimento dentro do que você faz. Me explica um pouco como você quis estudar história. O que te motivou num país onde a história não é cultuada? Exatamente. Quando eu fui começar a cursar História, né? Aí uma pessoa chegou em mim e até praticamente deu os pêsames, né? Falou, nossa, Sabrina, História. Coitadinha, né? Não faz isso não. E realmente, né? Como a gente estava conversando, tá muito difícil a área de História, né? Professor de História no Brasil. Eu sempre gostei de ler livros de história. Eu gostava também, quando era criança, muito de história do Egito. Mas o princípio mesmo foi quando eu tinha, acho que era 13 ou 14 anos, foi em 2012, quando a Valdirene Ambil fez a exumação, né? Dos restos mortais. Aquilo foi incrível. Foi incrível. Até hoje eu tiro o chapéu pra ela. Sim. Aí eu comecei a pesquisar, nossa, quem é Leopoldina, Dom Pedro I? Eu já sabia, mas aquele básico da escola, que a gente sabe assim, passa bem por cima, né? E a Imperatriz Amélia, por ela estar mumificada também, aí foi que eu comecei a me debruçar, e aí eu tinha 13 anos, e aí já desde então nunca mais parei. Quem é a Amélia, né? Porque até então... A segunda imperatriz do Brasil, né? Sim, ela então foi... quem é a Amélia? Ninguém sabia. Ninguém sabe, só fala a segunda esposa do Dom Pedro I, e mais nada, não falam mais sobre quem foi ela realmente, a importância dela no Brasil, né? Então, vamos falar hoje disso? Vamos falar. Sabrina, e aí você entrou na faculdade de História. Sim. E foi. E você... Sim, aí é uma delícia, gente. Estudar História, para quem ama, é muito gostoso. Foi maravilhoso. E, principalmente a história do Brasil. A história Sim. do Brasil, ela é muito rica. Sim. A gente o fala, Brasil é muito rico. A gente fala história. assim de Freud. Porque o Freud tratou a mãe do Felipe. Freud tratou o neto Dom Pedro II. Sim, ou seja, nós temos uma história tão rica e o Brasil não mostra. Não. A mãe da Imperatriz Leopoldina, ela que financiou o Mozart. Sim.
Ela financiou o Mozart, gente. Se a gente parar pra pensar, o Beethoven compôs uma música pra mãe da Imperatriz Leopoldina, em homenagem a ela, porque ela financiava esses grandes compositores naquela época. A Imperatriz também era muito boa na ajudar os pobres. Ela Sim. tinha muito. Ela ficou endividada, né? Sim. Ela faleceu endividada por tanto ajudar as pessoas. Que A ela gente não vai conseguia chegar dizer lá. não. Vamos, Vai chegar, porque sim. hoje vai. Tem muita coisa. Ah, eu tô adorando. Sabrina, como você realiza uma pesquisa? Porque a gente vê o seu trabalho, ele é muito impecável. Mas eu Obrigada. percebo que deve levar um tempo bem Sim. bacana, porque hoje as pessoas estão com muito problemas nas fontes. Tem muita fonte fake news, Sim. muita fonte exagerada, tem muita fonte polarizada Sim. entre esquerda e direita. Responde aqui para essa humilde pessoa, como você realiza uma pesquisa para os vídeos? Eu procuro livros, né? Livros, eu gosto muito dos livros do Paulo Resutti também. Aí eu leio, aí depois eu pesquiso na internet, eu entro no site dos museus também, no Arquivo Nacional, pesquiso, estudo. Tem vídeo que demora 4, 5, 6 meses para ficar pronto, porque eu preciso ter certeza, né, do que eu tô falando. É um medo de história. As pessoas, você tem que ter muita certeza vai colocar. Sim. Sim. Porque Tem muita uma fake vírgula news, errada, sim. o público vai em cima. Sim, vai, exatamente. Você que é da área, você Já sabe errou? como que é. Já, esses dias mesmo, aconteceu um episódio que eu vi, né, uma postagem falando, e tinha a fonte lá falando que era o Arquivo Nacional, que tinha os documentos no museu, e só que eu não fui pesquisar, né, pra ver a fundo se era realmente. Ele falava do encontro da Imperatriz Cici com Dom Pedro II. E aí eu fiz um vídeo sobre isso, aí tá bom, né, acreditei no que estava escrito naquele site. Não por fim. era. E tava escrito lá que era uma fonte confiável, e não era. Aí era uma fake history. Aí os meus seguidores falaram, aí um outro historiador entrou em contato comigo, aí Você tirou. aí eu tirei, coloquei lá, informação. Gente, essa informação... Mas você não tira do canal. Depende, às vezes eu tiro. Esse você tirou? Não, esse eu não tirei. Eu coloquei, gente, é uma narrativa romanceada, na verdade. Eles não tem... Ninguém Eu tem sei certeza que eles se dele com encontraram. a Vitória. Ah, sim, com a Rainha Isso Vitória, é fato sim, provável. sim. Quando você colocou lá da Cici, eu acreditei, porque... Sim, eu também. porque Depois, acho que né? depois de um tempo que entraram em contato comigo e falaram, ai, não é. Aí eu coloquei lá na legenda do post, no Coitada, comentário tiraram ela de fixado, boneca, né? Que ela tava só olhando. pro espelho, né? Coitada. Sim. Mas ela era desse jeito mesmo, É, tá? isso Mas- daí é uma coisa que foi uma possibilidade, por isso que a gente acaba acreditando, né? Uma possibilidade que Mas eu fazia acho- sentido. Mas foi o quê? Foi um short, não foi? Foi um short. Ainda bem que não foi É, episódio, imagina mas... se fosse um episódio Mas se completo. ela tivesse gravado o episódio inteiro, Sim, coitada, né? o trabalho que ia ter. Mas livros, você busca geralmente de onde esses livros? Além do Paulo Resutti, de onde você busca esses livros, Sabrina? Eu procuro eu vejo recomendações, né, de pessoas que têm algum... Tem historiadores que você tem um pé atrás? Tem, às vezes, tem alguns Tem historiadores que você historiadores... não põe de olhos vendados? Não. Você não acredita em nenhum, você sempre É, investiga. Eu sempre investigo todo mundo pra saber se tá certinho a informação. Aí, às vezes, se tem alguma divergência, aí eu procuro saber qual é a divergência. Às vezes eu entro em contato também pra conversar. Mas a gente que estuda história, a gente sabe que não existe uma verdade, né? Uma Sim. verdade. Tem sempre os dois pontos. O lado, por serem personalidades que são da política, sempre vai ter um lado falando mal e um lado falando bem. Então vai ter gente falando bem do Dom Pedro I e muita gente falando mal do Dom Pedro I. Aí a gente precisa ver, analisar as fontes e ver ali. Aí no canal, geralmente, eu coloco as duas opiniões. Ó, alguns historiadores dizem isso, outros historiadores dizem isso, e aí Mas vai sabe qual é o colocando. problema? Não sei se você vai concordar comigo, mas acho que o historiador não tinha que dar nem opinião nenhuma, ele tem que colocar o fato. Sim, também, concordo. Por isso que eu apresento as duas informações e coloco Então, ali agora, o que é... alguns historiadores, eu acho tão errado dar palpite, porque é um fato. Sim, é um fato. Ruim ou bom, Sim. por exemplo, eu vou falar da Primeira República lá, República Velha. A gente falar do Floriano Peixoto. Sim. Tem uns que eu vou falar dele maravilhoso. Tem um que eu vou falar, eu coloco as duas versões, não ponho minha opinião nunca. E tem um historiador que coloca opinião, né? Então, Eu acho tão coloca errado e isso. influencia muito Você as não acha? pessoas, sim, também. O historiador não tem que dar opinião de nada. Tem que colocar a realidade, né? E a cala a boca e verdade, fica quieto. sim. Nem romantizar, Não, né? Nem não pode. romantizar. Alguns livros que eu já vi de alguns autores, a gente precisa porque a história ela é cheia de brechas. Sim, Você tem que colocar umas florzinhas ali, senão não fecha. sim. Mas eu acho que tem algumas romantizações que passam dos excedem, limites, né? Sim, Principalmente quando a gente fala do Brasil Império. sim. Dom Pedro II, coitado, nossa, só faltava colocar uma musiquinha de Lulu Santos lá e. Do jeito que. Não era assim, um romântico total. Não. Como você faz, como você acha que as pessoas veem a história do Brasil, a história do Brasil? O que você acha que as pessoas estão esquecendo, Sabrina? E por que você acha que ninguém faz questão de
ativar a memória sobre a nossa história que é tão rica, Eu acho por favor. que a política brasileira quer que a gente esqueça da nossa história. Exatamente. É um trabalho, igual nós estávamos conversando hoje em dia, né? Foram diminuídas as aulas de história porque eles não querem que o povo tenha memória. Porque se o povo começar a ter memória, pensar, gente, imposto tá muito alto, revolução, é um perigo para eles. Então, Sim, é um perigo muito grande. sim. O que você diz sobre a nossa monarquia? A monarquia foi um período Bom, complicado, né? Por causa da escravidão. Ela foi sustentada, infelizmente. Foi um pilar, né? Foi uma base. A escravidão foi uma o Brasil base. foi o último país, né? Sim. É. Você acha que, se não fosse isso, teríamos bons elogios para falar da monarquia? Sim, na questão da potência mundial que o Brasil foi na época do Império, a representação, o respeito que o Brasil tinha lá fora perante os ingleses, os franceses, o Brasil era equiparado mesmo com esses países de primeiro mundo, estava em evolução e chegando lá. Era um país... Sim, uma grande potência, muito respeitado. A mancha, você acha então que é a escravidão? Sim, Que era comum no século XIX. sim, uma coisa completamente Mas comum. comum. Porém, o Brasil foi o último país, ou seja, Sim. demorou. Demorou muito, foi um processo que foi se arrastando. O Dom Pedro I, ele pensou em fazer... Ele pensou mesmo, Ele né? pensou, ele A escreveu... Leopoldina também, né? Também, a Leopoldina achava um terror a escravidão. Ela chegou no Brasil, ela ficou horrorizada, porque não tinha, né, lá. Ela ficou horrorizada, achou de um retrocesso. Ela escreveu até que parece que o Brasil estava na época de Adão e Eva ainda, sabe? As coisas dos primórdios ainda. Pois é. E aí foi até 1888. Agora, Sabrina, muitos dizem que... Isabel, você acabou de perder o seu trono quando ela assinou. Isso procede, né? Procede. Como eu estava falando, o Dom Pedro I, ele escreveu no papel que gostaria, né, de acabar com a escravidão, mas como ele saiu do Rio de Janeiro e ia vir para São Paulo, né, passando por aqui, ele tinha que vir angariando apoio. E o apoio dele eram os fazendeiros. E não tinha como ele chegar nos fazendeiros e falar, eu vou fazer a independência, vou fazer a emancipação do Brasil, separação de Portugal, mas aí vou acabar com a escravidão. Os fazendeiros Opa, não iam. nem chega perto. Não, até parece. Expulsar eles, iam fazer república e ter um presidente. Então, ele adiou. Ele foi adiando isso, que foi a pior parte, né? Aí adiou, depois ele foi embora, aí entrou Dom Pedro II, também foi sustentada a monarquia, ela foi sustentada, infelizmente, à base da escravidão, porque os grandes barões, viscondes, todos eles que sustentavam também, era uma política feita dessa forma, né? Esse era o jogo da época. A elite, quando a gente fala elite, gente, a elite ela fala o quê, né? Pessoas cultas, a elite brasileira é poder aquisitivo. Sim. São pessoas, eu vou falar, não sei hoje, vou ficar quieto, né? Porque senão meu jurídico já me manda ficar quieto. Mas assim, na época, a elite brasileira era baseada no dinheiro. Sim, baseada cultura no... zero. Não, era até... Os filhos poderiam cursar uma faculdade, universidade, sim, mas... fazer direito sim, em Portugal. Sim. Tanto é que as avaliações... eu estou estudando agora, que eu vou entrar, né? Na PUC, por causa do São Benedito. Como até a igreja ela fazia uma separação. Sim. E eu acho... Você não acha isso um certo absurdo? Sim. Você como historiadora, como é que você vê isso? Porque você tem que voltar para a mente, certo? Do século XIX. Sim. Como você vê, Sabrina, como historiadora, era necessário? Era mal necessária a escravidão? Você acha que poderia já ter sido abolida antes? Ou analisando os fatos? Pela questão política, ia ser questão de meses, como aconteceu com a princesa Isabel, né? E essa questão foi 1 ano e pouco, né? Ela libertou os escravos em 13 de maio de 1888, assinou a Lei Áurea. E, como ela disse, se 1000 tronos eu tivesse, 1000 tronos eu daria. E, realmente, depois, em 15 de novembro de 1889, 1 ano e poucos meses depois, eles foram expulsos do Brasil. Porque, realmente, a elite da época ficou com muita raiva dela. Eles tinham muita raiva dela porque ela era abolicionista. E mulher, né? E mulher. Ela tinha, a princesa Isabel, ela era protetora de um quilombo. Os escravizados dela eram aforreados, não era? Sim, o Dom Pedro II também dava muitas cartas de alforria, ele era contra, mas nunca conseguiram acabar com esse processo sem o apoio. Até porque as pessoas falam que a monarquia é o rei absoluto. Aqui não tivemos a monarquia absolutista. Tanto é que o Dom Pedro precisava do parlamento. Sim, foi constitucional. E é um parlamento de pessoas da elite que mandavam. Sim. Dom Pedro II tinha um poder moderador, mas tinha coisa que ele não podia mexer. Sim. Falaram que se a monarquia voltasse, ninguém poderia resgatar esses títulos anteriores, porque eles foram baseados na mão de obra escrava. Sim. Concorda?
realmente. Sabrina, o que te levou a estudar o Brasil Império? Foi essa questão que eu Eu foi expliquei. você. Não, ela tá Obrigada. sendo humilde. Eu foi Ai, você. gente, que honra, de verdade. Não, Fico tão eu foi feliz. você. Eu foi você. Gente, Muito eu obrigada. odiava tudo que era do Brasil Império. Aliás, tudo do Brasil. Com ela, com o Bruno. Nossa, eu fico muito feliz, gente. Muito feliz. Com o Paulo Resulti, com Sim. o Eduardo Bueno. Sim. Eu comecei a estudar, mas você foi uma das principais. Muito obrigada. Então, assim, eu odiava tudo que era do Brasil. Hoje eu sou fã da história do Brasil. Uma história tão rica. O que te levou a estudar a história do Império Brasileiro? Então, como eu expliquei, né, a exumação da Valdirene, né, comecei a pesquisar e aí eu achei muito interessante fatos que a gente não aprende na escola. Por exemplo, eu imaginava que a Leopoldina fosse uma mulher muito rica, uma mulher cheia de ouro, cheia Não de diamantes. pomposa. Nossa, que ela andava assim na rua, estendia o tapete Não, e assim, pra ela. e 400 pessoas segurando as Sim, coisas nossa, dela. eu pensei, tipo, Maria Antonieta, né? Eu pensava Sim, que era assim. E Debrió. não. Ela era muito do povo, não Ela era? era muito humilde, todos os dias ela ia à missa, né? Ela era uma pessoa muito religiosa. E quando ela ia à missa, as pessoas já ficavam na porta da igreja esperando o momento que ela ia passar, porque ela atendia, ela realmente conversava com as pessoas, ela falava português muito bem, ela aprendeu português em 11 ela meses. se preparou pra vir, né? Sim, ela era uma pessoa E ela fantástica, amava, estudada. ela amava Dom Pedro I, né? Acho que é um dos Amava. poucos casos da Ela se monarquia apaixonou. de apaixonar. Ele Ela se também apaixonou. certo por ela, viu? É que ele era um feliz da vida. Sim. Pra não hoje chamaríamos ele de quê? Garanhão. Sim. E naquela época era até comum, né, Sabrina? Mas sim. ele gostava dela de certa forma, né? No primeiro encontro deles, eles se gostaram, dizem, né, que a noite foi até... A E Leopoldina ela escreveu. ela é bonita, né? A pessoa Sim. trata ela como aquela gorda. Eu acho ela Não, bonita. depois da exumação viram que ela era esbelta, né? As pessoas falavam, ela era rechonchuda, mas Não, ela era não bonita. importa, ela era esbelta. Ela foi era uma sepultada pessoa... com a mesma roupa que tomou tronos e ela era tão simples, Sim, podia ela ter era tido. muito simples, ela tinha poucos recursos em vista da Domitila, né? E tal. Essa Em que vai vista chegar da nela, Domitila. que eu acho que o Dom Pedro ele teve essa culpa pro resto da vida. Sim, Com ele ela. ficou Mas, com remorso. Sim, mas ela era uma pessoa. Ela estranhou muito o Brasil, você sabe? Estranhou, ela sentiu muito, teve muito problema com calor. Ela Aqui não tem. passava muito mal com calor. Ela, no calor do Rio de Janeiro, imagina, uma Se austríaca aqui já era. vindo pro Brasil e também a pele dela ficou muito avermelhada, né? Sim. Tem muitos relatos que ela ficou muito vermelha, parece que, sei lá, alergia ao sol, não Sim. sei, pode Tem estar um nome falando disso. besteira, Coloca alguma aqui nos coisa. comentários. Quem é a Sim. pessoa que tem essa alergia ao sol que pega manchas? Coloca aí nos comentários. Sim. Vamos colocar, vamos aprender Sim, também. verdade, gente. Tá bom? Falar o idioma é tudo de bom, né? Abre portas, oportunidades, além de você se tornar um cidadão internacional. Tá esperando o quê? Faça sua matrícula na StudyStation. Seguidor do Pod ganha 15% off na matrícula e nas 3 primeiras mensalidades. Tem dificuldade de aprendizagem? TDAH? Aqui também nós temos uma metodologia pronta. Informe-se e seja um cidadão internacional. Tem o seu veículo, sua casinha, quer um seguro saúde? Nada melhor que buscar uma empresa há mais de 33 anos no mercado. A Prado Seguros e a Prado Imóveis. Aqui, seguidores sabe o que? Também tem desconto. Siga o QR Code e as nossas dicas. Dado o recado, voltamos para o episódio. Mas, Sabrina, vamos falar dela e da Domitila. Vamos começar vamos. por ela. Dom Pedro vem depois, né? Sim, Primeiro, ela não via a Domitila como uma rival, ou porque ela era uma frieza. sim. É isso que as pessoas falam. Ela ignorava. O Dom Pedro, primeiramente, ele colocou... Ela Ele simplesmente ficava fazia pé da egípcia, vida, que ela falava, ela não isso. demonstra, não era? Que ela Sim, falava. Ela não demonstrava. Uma frieza, assim, o pessoal... Até as pessoas da corte falavam, nossa, é uma frieza, assim... Que é só os alemães têm, né? Ela ignorava. Como se a Domitila não estivesse ali. Não, e a Domitila ficava pé da vida, que ela queria chamar atenção. Sim. E o Dom Pedro então ficava mais nervoso ainda, que ele falava, ela não gosta de mim. Não é? Mas vamos falar um pouco dela, da história dela. Você consegue falar um pouco da trajetória dela até chegar Da ao Brasil? Domitila? Ou da Leopoldina? Leopoldina. Sim, tá. Deixa eu disfarçar, né? A Imperatriz, a Domitila a gente vai falar daqui a pouco. Tá bom. Tá bom? Pode ser. Que também eu acho uma mulher fantástica, à frente do seu tempo. Mas Sim. se eu voltasse no século XIX, uma pessoa do século XXI pensa um pouco diferente. Vamos falar um pouco da Leopoldina. Sim. Olha,
Vocês viram a Sabrina falar da Leopoldina no canal. Agora vocês estão vendo a Sabrina ao vivo. Sim, pela primeira vez, gente, aparecendo. Falando da Leopoldina. Vamos falar um pouco dela. Consegue falar um Sim. pouco da trajetória Sim. dela até chegar ao Brasil? A Leopoldina, ela nasceu na Áustria, né, no Palácio de Hofburg. O pai dela, ele era o imperador Francisco II do Sacro Império Romano. Quando ela nasceu, ele era imperador do Sacro Império Romano. E a Um mãe dos dela... maiores, né? Sim. Só que aí, devido às guerras, ela nasceu num período muito conturbado, de muita guerra. Aconteceram muitas coisas tristes durante a infância dela. Não foi uma infância no palácio, no jardim, lá, Não como foi. as pessoas. Foi muito conturbada. E o pai dela acaba perdendo essa coroa do Sacro Império, esse império é extinto, e aí ele se torna imperador Francisco I da Áustria. Sim. Aí a mãe dela... O pai dela já tinha sido casado a primeira vez, a primeira esposa A mãe faleceu. dela é a segunda esposa, É, né? a segunda esposa. Daí a mãe dela teve vários filhos. A primeira foi a Maria Luísa, né? Que era o sol, né? Da família. Era Ela que casou com o Napoleão? ela que casou com Napoleão Bonaparte. Então a Leopoldina tem... É Só que a mãe cunhada. dela tinha raiva dele. Exatamente. Ela era cunhada dele. Exatamente. Eles Né? foram criados, o pai da Leopoldina, a avó da Leopoldina, eles odiavam Napoleão. Eles escreviam cartas xingando, maldizendo ele, que ele era o anticristo. Eles falavam que ele era o anticristo. E a Maria Luísa também, quando era... As crianças costumavam brincar... montando um boneco cheio de retalhos dentro, falava, vai ser o Napoleão, vamos dar paulada nele. E dava paulada, falava, Napoleão, Napoleão. Era essa brincadeira que eles faziam na corte. E a irmã se apaixonou por ele? A irmã dela? Então. Ou primeiro casou por causa de uma aliança, não foi? Então, o que aconteceu, né? Foi um grande golpe na família isso, né? Foi uma coisa assim que... Porque ela era luz, né? Ela estava apaixonada por um outro príncipe, ela ia casar, já estava prometida a se casar com outro príncipe. E aí o Napoleão chegou lá na Áustria. Quero ela. Simplesmente, a filha Desse do jeito inimigo mesmo, dele. ele falou, A filha do inimigo dele, Ele né? falou, eu quero ela. Sim. Ele falou. E ele não tinha o que fazer. Não tinha o que fazer. Ela foi. E ela de bom nada. grado foi, né? Ela chorou muito, nossa, ela escreveu muitas cartas falando que não esperava e, nossa, foi um desastre. Leopoldina também ficou mal, né? Era Ficou, muito apegada, nossa, né? assim, todos os irmãos, porque imagina a pessoa que vocês mais odeiam, vocês são criados aprendendo a odiar essa pessoa. Inclusive a avó da Leopoldina falou, ninguém merece, agora eu vou ter que ser a avó do diabo. Sim. Agora eu vou ter que me tornar a avó do diabo porque minha neta vai casar com o diabo. Então Nossa. imagina. Foi uma situação, assim, que foi um golpe, realmente, para a família inteira. Mas ela teve um filho com ele, né? Teve, mas ele faleceu depois, mais tarde. Tá. Aí vamos chegar na Amélia de Leuchtenberg, que também tem uma relação Tem aí. um parentesco também. Tem O um parentesco. Napoleão tá ligado na história do Brasil. Sim, na Europa toda, né? Sim. Até o comedor de coxa de frango É, dá o pra passar a Dom perna João dele, né? VI. Que a gente vai chegar nele também, viu, Dom Sabrina? João VI é um grande estrategista, né? Eu adoro Dom João VI. Eu falo assim que bobo foi Napoleão. Uhum, sim. a Mas única voltando, pessoa. vamos lá. Então ela foi criada numa família, mas essa irmã dela continuou gostando do Napoleão, né? Ela Foi era depois ser complicada. ajeitada, depois que Napoleão foi embora. Sim. Ela sofreu um certo Ele- estigma, né? Sim. Aí Coitada. depois ela arranjou um amante também. Aí. Ela foi a vida. Sim, aí ela. Já caiu. Sim. Vamos lá, então a Leopoldina foi criada para ser uma monarca, ia se casar Sim. com algum monarca, já Com era algum prometida. monarca da Europa. Não, ela não era prometida. Na verdade, a mãe da Leopoldina tinha um irmão. O Leopoldo, o nome dele. Leopoldo, né? E aí eles falaram assim, o pai da Leopoldina falou, ó, tenho várias filhas, escolhe uma para casar. Então, ele ia casar com uma das sobrinhas. E aí a Leopoldina, ela queria se casar com esse tio dela, porque não por amor, não que ela gostasse do tio dela, mas se ela se casasse com ele, ela sabia que ela ia ficar perto da Maria Luísa, que era a irmã mais velha dela, porque ia pra Itália, sim. entendeu? E como ela tava por ali, ela já ia ficar na Europa. Então a Leopoldina pensou, Eu vou ficar perto da minha irmã. vou ficar perto da minha irmã, da minha família, não vou pra um lugar distante, então acho que seria bom. Mas aí quando elas completaram a maioridade, o pai da Leopoldina deu a opção dele se casar, escolher com qual sobrinha que ele ia casar, um absurdo hoje em dia, né? Um absurdo. Mas eu falo, você tem que voltar com a mentalidade do século XIX. Sim. Isso é normal lá. Era normal, casamento entre primos. Sabrina tá de completamente prova? normal. Sabrina tá de prova, gente. Quando você é historiador, você não pode colocar sua mentalidade do século XXI num fato histórico. Você tem que entender o contexto da época. Sim, como as pessoas pensavam na época. E aí sem você- julgamentos porque- de hoje. E você não pode ficar nervoso.
Senão Aquilo você vai era passar muita comum. raiva. É verdade. É Vai verdade. passar muita raiva. Mas continua, por favor. Então, esse tio da Leopoldina, o Leopoldo, ele, por fim, ele acabou escolhendo a Maria Clementina, que era a irmã mais nova da Leopoldina. A irmã, 1 ano de diferença só. Então, nossa, a Leopoldina ficou arrasada. Sou solteirona, né? Sim, aí a partir disso ela pensou, pronto, agora eu não vou mais casar, porque não tem mais nenhum pretendente. Eu já tô velha. Então, já Né? tava com 18 anos, naquela Super, época 18 nossa. anos, já tava. Já era pra estar 4 filhos já. Sim, né? já tinha passado. Aí ela até conversou com o pai dela, aí ela escreveu numa carta. Ela falou, eu conversei ontem com o papai, ele falou que se eu não me casar, então eu posso ser a mineralogista da corte, então. Tá, Falei, legal. Tá bom, vai ser isso. E aí ela ficou um tempo pensando que ela ia ficar solteirona, até que apareceu 2 propostas. De um príncipe, eu não me lembro se ele era da Alemanha ou... Enfim, posso falar alguma besteira. E o da casa, da casa de Bragança, né? Que foi o Dom Pedro. Aí ela Se acabou você não se sabe, decidindo. na nossa bandeira tá a cor Sim. do Brasil dela, que é o amarelo. Isso, o amarelo. losango amarelo é por causa Não da é casa de Habsburgo. ouro das Não. terras brasileiras, que isso foi uma manobra da República, né? Sim, para tentar apagar a imagem da monarquia. O verde é a casa de Bragança e o losango amarelo... O losango, ele representa a mulher, né? Sim. A feminilidade. O amarelo é da Imperatriz Leopoldina. E você achando que era o ouro, né? Sim. Assista Pois é. esse episódio, vem pra cá, ó. Sim, o verde das matas, o amarelo do ouro. O céu estrelado. Pois é. Se eu não me engano, o azul também tem um significado. Dizem que tinha, se fosse colocado, a Amélia de Leuchtenberg, mas o azul veio realmente depois da República, né? Veio depois da República. Então eu não Antes quero era nem o saber. ramo... Não quero nem saber. Eu não quero saber. Sim. Eu tenho uma bronca dessa República que foi um golpe. Sim. Nossa República foi um golpe. Foi. Eu não comemoro golpe, então não me vem com 15 de E o novembro. povo... Pessoal, nem sabia mas o o que povo vai tava pra praia hoje, acontecendo. né? O povo- Não sabia. Não sabiam o que estava Dom Pedro acontecendo. tinha o quê? 80% de aprovação? O cara quase cai no mar, lá, morre. Foi despachado na madrugada. Porque Sim, se o povo porque o povo soubesse... soubesse, não iam deixar ele ir. Aí o pessoal não me compra. Essa Sim. República não me compra. Pode vir outra, mas essa não me compra. Sim. Pronto, falei. Agora eu coloco. Mas vamos lá. Ela foi, então, daí como que ela aceitou? Ela preferiu a Dom Pedro que... O pai dela, na verdade, ela queria outro príncipe, porque ela pensou, eu tenho que ficar perto da minha família aqui na o que ela queria Europa. perto da- Ela queria ficar perto da irmã dela. Ela tinha um amor pela irmã dela, que é surreal, uma devoção que ela tinha O pela pai irmã também, dela. né? Sim, nossa, um respeito. A madrasta também, ela amava muito. Seria hoje considerada uma menina muito educadinha, né? É, muito amorosa, muito... Nossa, dizem que ela era a filha preferida do Francisco I, porque ela A era minha, muito seria a minha amorosa. também. Sim. E também nos quadros a gente vê sempre a Leopoldina abraçada com alguém. Os outros príncipes, eles estão... assim, normal, assim, parados. Ela E nunca mais viu a a família, Leopoldina sempre tá abraçada com alguém nos quadros em família. Ela era muito amorosa. né? Era, né? E aí, o pai dela que decidiu por... Ele falou, olha, Leopoldina, eu acho que para as relações econômicas, eu acho que é melhor você escolher o Dom Pedro. Aí ela falou, tá bom, pai, se é pelo Pro seu senhor, gosto. eu vou casar então com o Dom Pedro. Só que ela achava que voltaria pra Portugal, não ia? Então, aí ela pensou, tá bom, eu vou pro Brasil, fico lá um tempinho, depois a gente volta pra Europa. E eu tô na Europa. E era o que ela queria, né? Ficar perto da família dela, conseguir ter essa relação com a família dela, principalmente com a irmã dela, a Maria Luísa. E aí, por fim, a gente sabe que isso não aconteceu, né? Mas no final ela gostava daqui, né? Gostava. Sim. Aí Foi um sacrifício que ela fez. Foi arranjado e os brasileiros deveriam entender o sacrifício que ela fez. Sim. Porque se somos uma nação hoje, a gente deve a ela. Sim. Porque ela poderia ter influenciado o Dom Pedro I. Não, fica quieto, volta. Colocar o interesse dela na frente do interesse do Brasil e falar, não, vamos voltar para Portugal, deixa eles aí, e aí se quiser virar república, enfim, o que quiser, ela podia ter Nossa pensado filha no já tá dela. garantido o trono. Sim. Vamos para Portugal e lá eu fico perto da Ela minha falou, família. não, o pombo já está maduro, já é hora de... Colhe se não apodrece. Olha, Sim. É de uma eu sabedoria. acho de uma sabedoria e de uma humanidade, porque Sim. ela sabia que o Brasil ia ficar a Deus dará. Sim. Ela podia ter virado rainha de Portugal. Sim. E por amor ao Brasil, ela escreveu nas cartas, por amor ao Brasil, decidimos ficar aqui. E, ela E já não voltou. tem esperança para voltar para Não, Europa. e ela falou, não tem não esperança. vou voltar. O dia do fico, ela falou, não vai voltar. Ela estava grávida e ela falou, não, você não vai me deixar grávida aqui. Tanto é que ele poderia voltar. Ela que bateu o pé e falou, não vai, volte. Sim. A gente vai ficar aqui. Sim. Que nasceu... Foi o nascimento de quem? Acho que foi da Januária, não foi? Que ela estava grávida? Foi. Que é outra também Foi, esquecida. Januária, que é outra 1922, esquecida também. né? Sim. Que a gente vai chegar nela. Aham. Tá, aí ela foi, tá? Foi
foi aceito, fez o casamento por procuração. Sim. Ah, também, uma coisa que a gente é Pode importante falar, a Leopoldina ela foi criada na época da guerra, nas guerras napoleônicas. Então ela não vivia no palácio de boa, assim, pleníssima, não. Às vezes chegavam e falavam, vamos fugir todo mundo daqui porque tá vindo alguma tropa aí, vamos correr, tem que fugir a família inteira. E aí fugia. Também tem cartas dela mandando pro pai dela falando, pai, faz tanto tempo que eu não vejo o senhor, faz 2 anos que eu não vejo o senhor por causa das guerras, eles não podiam, não tinha tempo, não tinha como se encontrar. E era muito perigoso também. Então tem várias cartas dela falando sobre isso, que ela teve uma infância muito conturbada na Europa por causa das guerras napoleônicas. Sabrina, parabéns. Eu não sabia. Você vê. É. E naquela época não tinha essa coisa do amor, carinho, papai, não era. E aí tem uma meu carta senhor. dela falando, papai, quanto tempo eu não te vejo. Sim. Eu acho isso muito bonitinho, Sim. né, dela. Uhum. Eu acho que eu sei que ela andou por muitos países antes de vir pro Brasil. Ela fez Sim. um tour. Percurso muito tour, grande. né? Aham. Ela queria mesmo, né? Aproveitar. Uhum. O casamento foi feito por procuração. Sim. Sabrina, o que é um casamento por procuração? É um casamento onde o noivo ou a noiva não está. Aí é acertado o dote, né, as questões financeiras. E aí um representante, por exemplo, um representante seu vai lá para outro país e casa você com essa pessoa. Aí depois só precisa consumar quando os dois se encontrarem. Mas a pessoa Mas já já tá está casada. casada. Já está casada. Opa, vamos garantir aí o direito, né? Sim, Tá. Ela veio pro Brasil, veio num barco, claro, navio. sim. Qual foi a impressão dela quando chega aqui? Ela gostou? Ó, queria voltar um pouquinho antes. Pode voltar. Não sei se você acredita em mau presságio. Acredito. E o casamento, a gente sabe, o casamento da Leopoldina com o Dom Pedro foi bem conturbado, né? Sim. Ela sofreu muito, né? Ela já tinha depressão desde criança, na verdade. Analisando as cartas dela, o pai dela também tinha depressão, a família, eles tinham... Não era tratado, não tinha um medicamento, Não era nada. tratado, não. E ela já tinha depressão desde criança, ela escrevia, estou sofrendo de melancolia há tanto tempo, não aguento mais, estou triste. Ela escrevia muito isso. Então ela já tinha essa questão da depressão, né? Não sei se era hereditária no caso dela, por causa que o pai dela também tinha e alguns irmãos também tinham essa questão. E na questão do mau presságio que eu tô querendo dizer, quando ela foi, desde o dia que foi assinado o tratado do casamento, ela não queria que fosse dia 13, porque ela acreditava que o dia 13 era um dia... E casou de... Era um dia amaldiçoado. Ela casou no dia 13 de maio de 1817. E ela não queria, ela falou, não quero dia 13, vamos adiar. E também a Maria Antonieta parece que tinha sido assassinada dia 13. Então ela tinha... né? Foi, Isso. Então, ela tinha toda A uma Maria estima com esse Antonieta dia. tinha um parentesco com ela, não Era a tinha? tia-avó dela. Tia-avó Maria dela tinha um Antonieta. trauma enorme, não era? Sim, quando falava Maria Antonieta na mesa, alguém falou Maria Antonieta, todo mundo da família dela baixava a cabeça durante 1 minuto e ficava. De tamanha tristeza de lembrar da morte. E, por fim, a irmã dela foi pra França, né? E virou imperatriz da França. Então, pra você ver como que é as coisas. Então, a Leopoldina, nessa questão do meu presságio, né, voltando a dizer, ela já, desde o dia do casamento, na data, ela já não queria aquela data. E aí, pra ela chegar até o porto, Sim. na europeia, não lembro se era Gênova, nossa, aconteceram muitas coisas. Sabe quando não dá certo? Você vai fazer Assim, uma não coisa... é pra ir. Não é pra ir. Mas atrasou muito a viagem, acontecia várias coisas. E ela escrevia, ela falava, nossa, aconteceu isso. Ai, a carroça quebrou. Ai, o navio deu um problema. Ai, tal pessoa não tá lá no momento. Porque era uma viagem perigosa, Sim. né? Tinha muitos saqueadores ali na Europa. Então, tava dando tudo errado no caminho. Então, era um mau presságio que tinha. A viagem dela da Áustria até o Brasil foi totalmente conturbada. Atrasou muito. Em vista da Imperatriz Amélia, que foi super rápido. Tipo, pum. Foi. Ela Fechou. chegou muito antes do previsto, a Imperatriz Amélia. Então, tem essa questão do mau presságio, né? Do casamento da Leopoldina, que ela demorou muito tempo para chegar aqui. Foi uma luta para ela chegar até o Brasil. Quando ela chegou, ela gostou? Era o sonho dela. De criança, ela escrevia. É engraçado a gente ver ela escrevendo no diário que ela gostava muito de mineralogia. E aqui, né? Biologia, botânica. E ela escrevia, nossa, como eu gostaria de conhecer a América. Como eu gostaria de conhecer o Brasil. Ela já sabia do Brasil. Sim, ela estudava, pedia espécimes, né, de plantas vindas do Brasil, animais. Quando ela chegou aqui, então, pra ela foi... Nossa, ela escreveu, nem pena nem pincel podem descrever a beleza do Rio de Janeiro. Quando ela entrou no porto, né, na Bahia, ela ficou deslumbrada. Ela achou o paraíso. Olha. Ela amou o Brasil. E ela adotou como pátria, né? Adotou como pátria. Adicionou Maria, né, que o nome dela era Leopoldina Carolina Josefa, e aí ela adicionou o Maria Leopoldina. Pra ficar... Sim, por causa que todas as cunhadas dela, as irmãs do Dom Pedro, tinham Maria no nome. E ela foi considerada mãe dos brasileiros, né? Sim, mãe dos brasileiros. Ela chegou.
Aí teve o casamento, bonitinho. Sim. Já ficou grávida de imediato. Não, ela demorou um pouquinho até Eles ela curtiram um engravidar. pouco, né? Uma lua de Sim, mel gostosa, sim, né? o Dom Teve Pedro lá... gostou dela. Algumas pessoas falam, ele não gostou dela. Não, quem não gostou foi o Dom Pedro II, que não gostou da Teresa Cristina. Queria chegar lá também. Agora, o Dom Pedro I, ele gostou da Leopoldina, ele se agradou da Leopoldina. Ele achou bonita, né? Sim, aí ela demorou 2 anos para engravidar. Aí veio a Maria da Glória. A Maria da Que é Glória. a Maria II de Portugal. Sim, que Que foi eu acho linda a uma história dela. carioca que isso que eu falo. virou Uma, rainha de não, Portugal. eu falo assim, temos medo de que Portugal domine o Brasil. Mas na real, foi uma brasileira que virou rainha de lá. Uhum, e governou muito bem. Muito bem. A educadora, né? Sim, E que eu acho interessante, a vontade de Dom Pedro I de querer que a filha ficasse. Ele Sim. deu a vida. sim. O Dom Pedro I, ele foi um péssimo marido, a gente sabe disso. Mas como pai, Extra... ele foi E um como ótimo pai. um bom governante, eu acho também. Sim, sim. Vamos lá, daí ela ficou grávida. O Dom Pedro, que assim, Dom Pedro, quando a gente tem uma mania de falar, o Dom Pedro II é o filho, como se ele tivesse nascido primeiro. Ele é o quinto, né, na linha. Ele é o caçulinha. Sim, Só que pela lei falava que a masculino sobressai sobre o feminino. isso. O herdeiro masculino, ele suplanta o feminino. Se não tivesse tido a independência do Brasil, ele seria o rei de Portugal. Seria a Maria da Glória. Se não tivesse tido a independência do Brasil. Nossa, não, acho que seria a Maria da Glória. Por causa que a Maria I tinha sido rainha. Mas que não tinha tido irmãos. Ah, é verdade. Olha que aí, ó. interessante, tá Ai, vendo? gente, tá vendo? Tá vendo que Ei, interessante? É isso que é legal. Porque eu acho que ele teria sido rei de Portugal, porque era isso. Como Portugal se separou, ela ia ser Maria da Glória, rainha de Portugal. Porque ela era nascida antes da independência. É verdade. Nossa, Sabrina! Verdade aí, gente. Tá vendo? Eu tô aprendendo. Não, que legal, Léo. E ela ia ficar como... E ele ia ficar como segundo. Bom, Leopoldina garantiu 2 tronos, né? Sim. Dela veio 2 tronos. Gente, que mulher fantástica. Sim, e da Rainha das Duas Sicílias também lá com a... Por mais que tinha o Conde Dáquila lá, mas tinha lá um parentesco com Sim. a... Ela foi, Francisca foi pra França, né? Sim. Linda também. que eu Ai, adoro. a Francisca é muito linda. Linda. Aham. Só a Maria Paula, coitada, né? Ah, Paula Mariana. Paula Mariana. Aí, Sim. ó, Ó, Paula vamos lá, vamos lá. Vamos Teve chegar. a Daí ela primeira... teve os filhos, Maria da Foi. Glória. A Maria da Gente, Glória ó, primeira. vai render hoje, viu? Vai, tem muita coisa pra falar, gente. Eu adoro, adoro. A Maria da Glória, o Dom Pedro ficou muito feliz com o nascimento. Por causa que naquela época, quando nascia um filho, uma filha menina, os homens ficavam... Ele amava, né? É um filho, uma filha menina... Não, do Pedro, não. Ele achou maravilhoso uma menina, compôs músicas pra essa menina. Ele era o xodó dele, E ela era primeira filha. mimadinha por ele, né? Ela era. Nossa, ela tinha personalidade. Ela parecia fisicamente com a Leopoldina, mas a personalidade dela era completamente Dom Pedro I. Brava, né? Ela era. Nossa, ela era Eu impossível. adoraria ser amigo dela. Eu acho que ia ser uma sim, pessoa... uma pessoa muito divertida. Quando vem da Leopoldina, eu imagino, sabe que um exemplo? A igreja da Glória do Outeiro lá, Uhum. que eu amo aquela igreja. Imagina assim, no domingo, a Carlota Joaquina aqui saindo da missa, a Leopoldina, tchau, cada um pro canto, Uhum. como se fosse o passeio... Porque a missa era o quê, Sabrina? Sim, Era o evento, né? Sim, era o evento. Eu fico imaginando, e o Rio de Janeiro tão lindo. Tanta história, né? Nossa, muita história. Mas continua. Nesse Gente, eu país. me empolgo. É muita coisa, Porque gente, assim, pra conversar. é que uma história é conectada com a outra. Sim. Não tem jeito, Sabrina. Não Sim. tem jeito. É uma história muito rica. Mas continua. E aí, Aí nasceu a Maria da Glória, que foi a rainha Maria II de Portugal, e Dom Pedro ficou muito feliz com o nascimento dessa menina. Daí depois, a Leopoldina sofreu um aborto, né? Um aborto... Alguns historiadores falam que o menino ia se chamar Miguel, outros falam que não tinha nome, mas enfim, ela sofreu um aborto. Aí depois ela teve uma gravidez psicológica, pelo que ela escreveu nas cartas. Sim, e sem contar, gente, que infelizmente o Dom Pedro não respeitava o resguardo. Não, já queria logo. Tipo, ela pariu, na outra semana já tava... Mas assim, ele queria pra engravidar, né? O caso dela era pra... Porque eu vou chegar na Dormitila. Porque o caso dela era pra ter filhos. Ele fazia coisas com ela... Herdeiros. Sim. A Dormitila era pra ter o prazer. Exatamente. Isso tem cartas falando. Sim, ele né? escreveu, né, que... ele escreveu pra Domitila: ontem eu fiz amor por obrigação, com você é por devoção, porque eu gosto de você, porque eu te amo, né? É, né? Ah, legal. Volta, daí ela teve a Paula Mariana. Aí depois ela teve a Januária. A Januária. Sim, a Minha Januária, linda, que eu amo. gente. Nós precisamos de algum historiador para ir Eu atrás vou da fazer isso. história Eu vou. da Januária. Eu vou comprar o livro que tem de um autor, que é muito famoso até. Eu vou consulado da Itália, vou buscar. Tem cartas dela lá na Itália. Sim. E vamos fazer uma campanha. Vamos trazer essa pra cá. Ela tem que estar junto na cripta aqui.
Nossa, gente, a Januária foi a princesa da independência. Se não fosse Dom Pedro, ela ia ser a nossa imperatriz. Os quadros estariam com a foto dela. Sim, e ela era uma pessoa fantástica. A gente lê as cartas, nossa. Linda. É uma pessoa adorável, muito Vamos estudada trabalhar também. junto nisso? Vamos. Acordo feito aqui. Vamos? Vamos. Aí teve a Januária. É que ela está esquecida lá na Europa também, né? Não, a não, Januária fica no aquele túmulo túmulo dela. na França dela, pra Você você viu achar... o moço que limpou? Sim, então, Nossa, foi. achei tão interessante. E tem uma amiga minha do Cafezinho Francês, a primeira entrevistada, a Flávia Ribeiro. Flávia, ó, tá aqui, ó. Saudade de você, viu? Veio pro Brasil, não veio. Derrubei a caneca dela pra ela me dar outra. Ela foi até o túmulo. Ela foi. Mas assim, é muito difícil de chegar até lá, é muito longe, tava Sério? sujo. Nossa. E a família não vai. Eu acho que ela tem que estar na cripta da família imperial. Eu acho. Porque ela foi a princesa da independência, Sim, não foi? Sim, foi a princesa da independência. Ah, eu acho. E faz até mais sentido a Januária estar na cripta da independência, né? A cripta imperial no Parque da Independência, no Ipiranga, do que a Amélia, né? A Amélia fica perto da filha dela. Então, e elas queriam, nossa, isso é de cortar o coração. A Amélia queria muito ficar sempre Tanto é perto que da quando filha faleceu, dela. ficou Dom Pedro, ela e ela. Sim, lá era no pra Panteão, ficar né? junta a mãe e filha, né? Separaram. Separaram. Só que a Valdirene, eles fizeram, não sei, foi uma vaquinha e fizeram uma nova do lado. Que eu acho que tem que trazer mesmo. Sim. Mas eu acho que não tem contexto ali. A Amélia não faz sentido, né? Ela não estava presente no processo de independência do Brasil. Aí teve a Januária. Aí teve a Januária, depois teve a Paula Mariana, depois teve a Francisca, depois teve o Dom Pedro II, né? Nasceu como Pedro de Alcântara e depois ela sofreu um aborto de um menino, né? Aí ela faleceu. Sim. Ela faleceu. Aí eu lembro... Foi isso aí. Eu lembro que um dos motivos da independência foi que ela... Por causa de um filho dela que estava doente, não é? Ah, esqueci do João Carlos, gente. Verdade. Depois... Não é? Não, você perguntar pra você, ó, João Carlos. Agora Conta gente. coisa. É muito filho. O que eu estou gostando hoje é assim, tá surgindo. Sim, gente. Deixa tô ser gostando. natural. Tô Tá gostando amando. assim? Eu tô amando. Porque eu acho que é assim que é a Sim, história vivida, sim. né? Gente, eu esqueci João Carlos do antes João Carlos. da Maria da Glória? Não, é depois. Que O João ele- Carlos, sim. Ela teve o João Carlos, que foi um príncipe, né? E tem a Maldição dos Braganças, né? Que sempre é Tem o essa primeiro. questão também. E aí, ele tinha 11 meses, parece, aconteceu uma situação lá no Rio de Janeiro. A Leopoldina teve que sair fugida do Palácio da Quinta da Boa Vista. Como na Áustria, né? Sim, mais uma vez a história se repetiu, para Santa Cruz. E nesse percurso do Rio de Janeiro, né, do Palácio até Santa Cruz, esse menino sentiu muito calor. Muito calor. Imagina, numa carruagem, gente, as estradas. Não é uma rodovia hoje com pedágio, Então, né? e tinha tinha aquela questão da epilepsia também. As crianças sofriam desse problema Dom do Pedro Dom Pedro I tinha. Tinha epilepsia. E o filho dele pegou, herdou. Dizem que aquele menino estava convulsionando naquele momento que ele estava sendo deslocado, né, junto com a Leopoldina, e ele convulsionou por causa do calor excessivo também e acabou falecendo. Então aí ele faleceu, foi um mártir da independência, né? E alguns historiadores Que colocam ninguém assim. também dá valor. Esse menino foi o Sim. estopim. Foi. Porque aí o Dom Pedro, ele estava indeciso. Ele estava indeciso. Eu vou para Portugal? Não, fico. E aí, quando esse menino morre, a Leopoldina fala: não, agora esse menino morreu, não vai ter morrido em vão. Os portugueses mataram o filho, o Leopoldino, o Dom Pedro II, o Dom Dom Pedro João ficou I. muito mal, né? O Dom Pedro I escreveu para o pai dele. Ele falou: os portugueses mataram o meu filho. Dom João ficou muito mal. Ficou muito mal. Perdeu um neto, né? Um herdeiro masculino, que era o tão sonhado, né? Naquela época, a corte cobrava muito isso, que tinha que ter um herdeiro masculino. E aí, esse menino faleceu por conta dos portugueses, né? Que invadiram lá. Ele que teria sido rei de Portugal, né, no lugar da Dona Maria, né? Por causa da... Verdade, bem lembrado. Bem lembrado. E ele sofreu muito. Eu lembro que os dois sofreram muito por causa... Sim, Inclusive, sofreram. tá lá no convento de Santo Antônio, Isso, essa criança. O corpo da criança. E Dona Leopoldina ficou muito mal. Ficou, nossa. E ela ficou indignada. Falou, agora não quero mais. Sim, agora... Tá se vendo? tinha alguma dúvida, E tiram agora não tem mais e a nenhuma. trata como uma topeira. Desculpa, gente. Infelizmente. Não é, não. E aí, ela teve depois Dom Pedro II. Aí ela engravidou mais uma vez, não foi? Isso, foi a última gravidez que ela teve. Era um feto masculino. Tava com 2 meses. Vamos agora. Quando Januária, se eu não me engano, Paula Mariana, aí veio a independência. A partir da Januária veio a independência do Brasil. Sim, A Domitila, ela entra nesse período. exatamente. Isso. Vamos fazer uma Vamos. conexão agora? É isso, as pessoas falam: Domitila entrou na vida do Dom Pedro e aí que começou a acontecer todas essas coisas ruins. Não, gente,
Desde o início do casamento, o Dom Pedro já aprontava. Já Era um fanfarrão, gente. era, gente. Ele era desse jeito. E quando ele casou com a Leopoldina por procuração, ele já estava apaixonado por uma bailarina francesa chamada Noémie Thierry. Ou Noémie Thierry, não sei como se pronuncia. E ele estava apaixonado por ela. E aí a Carlota Joaquina e o Dom João, meu Deus, o que a gente vai fazer? A Leopoldina tá vindo de navio para cá, ele já tá casado por procuração com ela e ele ainda tá com essa bailarina, a gente precisa dar um fim nela. E aí eles sentaram, conversaram com a Noémie Thierry, ofereceram dinheiro para ela. Teve um filho, né? Ela tava grávida. É o Pedro americano lá? Não, era um menino que ia se chamar Pedro... Ai, não lembro Ela agora, perdeu, né? que era tanto Pedro, era todo Pedro Ele e teve, Isabel, acho que o nome dos 21 filhos. filhos, não foi? É, Por... mais até. E ele reconhecia todos, né? Ele Reconhecia gostava. todos. Sim, ele gostava de ser pai, né? Sim, ele gostava de ser pai. Ele reconheceu todos os filhos dele. Todos. Ah, Dizem que é mais de 40, na verdade. Não, mais de 40, mas... Sim. Nossa, mas também naquela época não tinha proteção, não tinha nada, né? Não tinha nada. Chegava e ia, né? Sim, e aí aparecia grávida, é seu. E ele, tá bom. Sim. Né? Mas, e nem reconhecia como bastardo, quando eu já falava do Duquesa de Goiás. Ah, sim. Né? Que eu também acho. Uhum. Mas vamos lá. Daí, neste momento, ele sempre foi galinha. Então, ele sempre teve várias amantes. Ele ficava, parece, com a filha do bibliotecário da Leopoldina. Sim, a Leopoldina, enquanto estava lá lendo livros, ele estava com a filha do bibliotecário. Algumas fontes dizem que é a esposa do bibliotecário, na verdade. E ela também nem aí, né? Ela ficava triste. Sim. Mas a frieza dela não deixava, né? Ela sabia que tinha um bem maior, né? Ela não podia demonstrar. Nenhuma carta a Leopoldina escreve falando, ai, a Domitila é isso ou Digna, aquilo. né? Pra mim, fina. Pra mim era uma mulher fina. Como se a pessoa não existisse. Mas olha lá, a Domitila uma não existisse. egípcia, mantina. Sim, exatamente, ela fazia egípcia. Eu acho lindo isso, Sim. porque assim, tem que ter um sangue muito frio. Tem. Eu já teria descido, Você vê a mulher do seu eu já teria lado, dado como sua uns 3 companhia. tapas na cara dela. Eu falei, sai daqui do Sim. meu castelo, do meu palácio, sai Sim. daqui, castelo. Sai daqui do meu palácio. Sai daqui Sim, do meu palácio. Eu já teria... Não, fina. sim. Eu falo que é uma egípcia. Eu falo que a Leopoldina é a verdadeira egípcia. Ela fez a egípcia perfeitamente no E Brasil. aí, mas o que foi diferenciado desses casinhos da Domitila? O que você acha que a Então. Domitila fez? Pode falar? Olha, é coisa o Anderson põe, né? Ô, Cláudio, você põe, né, Cláudio? Uns pi da vida, né? Gente, que vergonha. Então, como eu vou falar isso? A Domitila, dizem, Não né? tenha vergonha. Eu vou falar, gente, é história, precisa É ser verdade, ué, falado. tem que falar. O Dom Pedro saiu com tantas mulheres. O que a Domitila tinha de diferente pra ele ter se Pompoarismo. apaixonado? Exatamente. Pompoarismo. Exatamente. Eu não vou falar o que é. Busca e coloca aqui nos comentários. Exatamente. Ela. Como uma mulher daquela época já sabia essa Então, técnica? dizem que era. Era irmã, né? A mãe dela ensinou. Dizem, né, que foi a mãe dela, a família dela, Fala as se mulheres Dom já Pedro tinham. se apaixonou, né? Sim, Quando... porque a gente olha o retrato da Domitila, ela era uma mulher bonita à época Mas não dela, era. mas não era tudo isso. Nossa, o que tinha será muito que ela mais bonita. fez? Então, Entendeu? Então o ela. famoso chá, né? Exatamente, foi isso que a Domitila fez com o Dom Pedro I. História tem que ser ensinada assim, gente. Sim, gente. Né? Tem que falar a realidade. Pompoarismo. Então você busca aí, tá? Foi isso que Viu? ela segurou o Dom E Pedro segurou por bem. 7 anos. 7 anos. 7 anos. Mas ao ponto de ele se encantar por ela. Porque ele colocou ela acima até da coroa. Sim, de tudo. Ele colocou à frente. Foi o que fez, de certa forma, o governo dele ruir. Ela tinha esperança de se tornar imperatriz? Olha, tem algumas informações que sim. Ela pensava que depois que a Leopoldina falecesse, ela não sabia que a Leopoldina ia falecer, mas depois que a Leopoldina faleceu, o Dom Pedro ele encontrou um grande problema em conseguir um segundo casamento. Ninguém queria casar com ele. Mas ela gostava. Ela gostava da imperatriz? Eu acho que ela tinha um... Ela esnobava, né? Sim. Ridículo. A relação delas, imagina, né, como deve ser. A Leopoldina nunca escreveu, acho que só tem uma vez que ela escreveu que o Dom Pedro dava dinheiro só à bruxa. E pra ela, nada. A única Sendo vez. que era um direito dela, né? E era um direito dela. Ele pegava do dinheiro dela, do que era de direito dela. Pelo pagamento, não era? Do pagamento que foi acordado no casamento e dava pra Domitila. Então, imagina. E aí Porque a quando se Leopoldina... casava também tinha direito a um salário, não tinha? Isso. Pra Naquela aguentar época, tinha sim. que ter, né? Um salário. Só um bom salário, né?
Mas- Aí ela conheceu ele, ela o conheceu. Sim, eles se conheceram aqui em São Paulo, Tá. né? Ele veio, na verdade, o irmão dela, o Francisco de Castro, já estava no Rio de Janeiro. E aí eles, como eles vinham angariando apoio do Rio de Janeiro até São Paulo, o Francisco, que era conhecido dos fazendeiros de São Paulo, falou: "Não, então vamos junto". Aí foi Ela é a de São comitiva. Paulo. Isso, a Domitila é de São Paulo, da capital. Daí eles vieram angariando apoio e no meio do caminho parece que o Francisco comentou: "Olha, minha irmã tá passando uma situação complicada, que a Domitila já tinha sido casada, né? Ela estava em separação de corpos e precisava conseguir a separação totalmente assinada, né, do marido dela, o Felício. E tava a questão das crianças também, o Felício ficava ameaçando que ia roubar as crianças, que ela nunca mais ia ver as crianças. E aí a Domitila já havia escrito várias cartas pro Dom João pedindo: "Olha, eu fui esfaqueada", a Domitila foi esfaqueada, né, Sim. pelo Sobreviveu, né? sobreviveu. Ele tinha muito vício também em bebida, em jogos. A Domitila sofreu bastante. Ela casou com 15 anos com o Felício, ela teve 3 filhos com ele. E ela estava nessa situação, nesse impasse, com medo dele tentar novamente, né, um feminicídio com ela, cometer esse crime novamente. Já tinha tentado, né, ela sobreviveu por um milagre. E aí ela havia escrito várias cartas pro Dom João pedindo para se separar dele, que ela não aguentava mais, e recebendo ameaças, até que o Francisco de Castro, que é o irmão da Domitila, conversou com o Dom Pedro e falou: "Olha, minha irmã tá passando por uma situação assim, será que você consegue resolver?" E o Dom Pedro falou: "Ah, tá bom." Só que aí quando ele conheceu a Domitila, falou: "Esta é a minha irmã", aí Na hora já mudou. ele Usou se uma influência apaixonou. lá, básica, né? Como acontece Sim, até hoje, né? sim. Uma influência foi lá e o divórcio foi muito rápido, não foi? Sim, foi. Saiu rápido. O que demorou anos, saiu E muito o rápido. relacionamento deles também foi muito. Começou rápido também, né? Sim. Se encontraram no dia já estavam. Parece que dia 29 de agosto, quando o Dom Pedro chegou em São Paulo, eles já ficaram a primeira noite e nunca mais não, né? Depois durou 7 anos esse E é relacionamento. uma surpresa que depois nem mais falam um do outro, né? Nem o Dom Pedro fala dela, nem a Domitila fala dele. Sim, colocado Tipo, uma pedra no assunto e acabou. Nem ela. Nem ela. Mas o que a gente sabe é que quando ela já estava idosa, né, já estava bem velhinha em São Paulo, ela andava com um broche que tinha a imagem do Dom Pedro I, bebezinho, quando ele era criança, que ele deu para ela. Então ainda existia alguma coisa Mas eu assim. acho que. Porque depois de muitos anos ela não falou mais nada dele. Não. E E aí. eles ficaram brigados, né? Eles terminaram brigados. Ela, né? Porque ele terminou obrigado. Porque por ela continuava Ah, sim, até não, hoje. sim, A sim. Amélia não ia deixar. Não. Eu não sei, né? Vamos Uhum. lá. Mas voltando. Daí ela vai de São Paulo. Sim, Ele aí traz eles ela pra ficam- corte. Eles ficam a primeira vez, né, dia 29 de agosto de 1822. Em seguida, o Dom Pedro faz a independência em 7 de setembro e aí ele volta pro Rio. Só que aí ele vai mandando cartas pra Domitila: "Olha, vem pra cá, pode vir que aqui vocês não vão passar nenhum tipo de necessidade, traz você, traz sua família." E aí a Domitila Levou trouxe a família inteira pra São desde Paulo. o primo até. Todo mundo, os pais, todo mundo se mudou pro Rio de Janeiro. Aí o Dom Pedro já... Deu títulos. Sim, já procurou uma estalagem para colocar eles e já começou a dar chácaras, carruagens, cavalos, tudo do bom e do melhor para Domitila e para a família dela. E cargos também para a família se manter no Rio de Janeiro. Ela aproveitou mesmo, né? Nossa. Eu- Como dizem, lavou a Mas burra. dizem que ela era uma boa mãe, né? Que ela gostava Sim, dos filhos, né? Sim, Tem relatos aí boas. Sim. Mas ela aproveitou. Eu acho assim, ela aproveitou a oportunidade. sim, Amar Dom Pedro não, ela queria se livrar do casamento e melhorar de vida. sim. Tanto é que ela morreu muito rica. Ela morreu... Ela triplicou o que ela ganhou, né? Ela ficou a mulher mais rica de São Paulo. Numa época que era a época dos Barões do Café, se E tornou a ela, mulher mais e ela rica. virou uma pessoa caridosa, de Sim. igreja, né? Você vou até Sim, no episódio a seu. Domitila virou uma santa. Virou uma popular. santa. Ela foi enterrada como freira. Exatamente. Gente, chocante, né? As Chocante. pessoas não E imaginam. ela ajudou. Até que dizem que ela ajudou na capela lá do Cemitério da Consolação. Isso, na construção da capela, ela que mandou O, construir. o terreno não. Aí já fala que é mentira mesmo aquela placa lá que ela cedeu o terreno, né? Sim. Tem até o da Sabrina lá É. na Consolação. E tem falando da Sabrina que virou santa. Que ela virou santa. Domitila. A Domitila. A Sabrina Sim. já é santa pra mim. Virou santa, Sim, né? Assim, virou uma santa popular. dizem que tava até tendo movimento pra canonizar, Pra tentar beatificar canonizar, assim, ela virou Como que aconteceu, né? Quando a a Domitila... santa das prostitutas, né? Isso, quando a Domitila voltou para São Paulo milionária, ela sempre fazia obras de caridade. Até no Rio de Janeiro ela fazia obras de caridade. Aí em São Paulo, ela ajudou muitas pessoas também. Então muitas pessoas iam até ela pedir ajuda e ela ajudava.
muitos estudantes também iam na casa dela, Ela visitava. dava bolsas, né? Sim, dava bolsas de estudo. Ela foi uma grande personalidade. No Rio de Janeiro, ela foi conhecida como a amante, né? A prostituta. Mas em São Paulo Mas não. em São Paulo não, ela era uma pessoa muito respeitada da alta sociedade, uma pessoa assim muito Intelectuais, ela recebia, não era? Sim, exatamente. E aí a Domitila, ela procurava mulheres de rua, né, prostitutas e tentava ajudar elas, tirava elas da rua, tentava procurar um casamento para elas. Então, por essa razão também, ela conseguiu mudar a vida de muitas mulheres e ela virou uma santa popular hoje. No Cemitério da Consolação, você vê lá você muitas entra pessoas. no cemitério, a primeira já tá ali, né? Sim. E o da frente é o admirador dela, né? Sim, o Mário Zan. Mário Zan. Que cuida Os direitos autorais dele cuidam, né? Sim. Tem descendentes da Domitila? Não sei se tem. Tem sim. Existem bastante descendentes da Mas Domitila. não tão ricos, não. Então, eu estava conversando com uma descendente dela e ela falou assim que de toda a linhagem da família, a que foi mais rica e que ascendeu foi a Domitila. Depois dela, aí teve muita briga por causa de herança. Tem a Condessa de Iguaçu, a filha dela, Sim, que também, ladeira abaixo. Sim, parece... A história dela é triste. Sim, da Condessa de Iguaçu. Já de Goiás, né? Já teve um final diferente. Mesmo assim, quando ela descobriu, ela ficou muito triste. Sim. Eu vou fazer a conexão com a Duquesa de Goiás, porque eu vou chegar na Amélia de Leuchtenberg. Vamos lá. Então a Domitila, vamos lá. Para deixar claro, a Domitila foi uma santa e uma pecadora. Sim. Só que se voltar pro século XIX, os homens traíam mesmo e, tipo, sim, era comum. Agressão, batia. Só o que eu acho que ela fez, o que ele fez de errado, foi pôr a Domitila acima do Império e acima de todos. De tudo, da Leopoldina, de todos. A questão do respeito com a Leopoldina foi algo que eu acho, muito. E ele também colocou, até que ele era uma pessoa muito bem querida no Império Brasileiro. Sim, ele era do povão. Ele era do povão. Ele tomava banho todo dia, era um monarca diferente. Ele não gostava daquela roupa de gala, de protocolo. Ele ia no meio das coisas de tomar a famosa bebida, cachaça, ele ficava no meio do povo mesmo. Então, cachaça ele evitava. Ele evitava? Ele evitava tomar, ele escrevia. Porque se ele normal já era daquele jeito, imagina se ele bebesse, Mas né? ele era muito assim do povão mesmo. Ele era do povão, ele andava na rua com camisão de dava algodão, calça, chapéu de palha, então, e era assim. O que a Leopoldina mais amou nele foi isso. A simplicidade dele. Como ele era uma pessoa muito Amélia. simples. Sim, diferente dos monarcas da Só Europa, que quando ele quis ser também monarca, ele era. Sim. Linha dura, né? Cruel. Né? Sim. O Chalaça lá, aquele amigo dele, que eu acho que é o ódio da Leopoldina, que a Amélia deu um corte, tipo, tchau pra ela. A Amélia, vamos falar dela, que ela é muito importante pra nossa história também. Uma coisa também. Pode falar, pessoal fala do Chalaça nessa parte da Amélia, mas eu tava estudando e eu vi que parece que eles tiveram uma boa relação, o Chalaça com a Amélia. Eu já estudei alguns documentos falando que não. Falaram que não. E aí eu vi, parece que quando Dom Pedro faleceu, o Chalaça até se aproximou mais da Amélia como, tipo, já que meu amigo morreu, se acontecer alguma coisa, que ela ficou sozinha, né? Ficou como secretário dela. Mas deu a volta por cima, né? Ela deu a volta por cima. Sim. Não querer se casar. Mas vamos lá. Independente, uma mulher independente, né? Bonita, né? Vamos lá. Ela é linda. Mas vamos lá. Mas a minha paixão é a Leopoldina. Eu acho que a Leopoldina, para concluir, ela faleceu em 1826. Foi uma morte muito triste. Foi, como ela teve a preservação do corpo dela foi de maneira péssima. Jogaram, a gente chamava que tem um nome para esse tipo de preservação. Teve um funeral. E ela ficou lá no convento da Ajuda, que depois teve que ser removido, porque tiraram o convento da Ajuda e derrubaram o morro. Ai, gente, cada coisa que acontece Sabia que no Rio o morro foi derrubado, foi aterrado, mas o morro de uma igreja, a igreja histórica, ela foi enterrada lá, tá? E foi uma morte muito triste. Até que a Domitila, a casa dela, foi totalmente... Foi, o povo começou a... O Dom Pedro, na situação, ele não estava, né? Ele veio correndo, né? Ele tinha ido ao sul do Brasil resolver aquela questão da província cisplatina, que se tornou depois o Uruguai, né? E aí, o que aconteceu? Quando ele estava no meio do caminho, ele recebeu a carta. E a Leopoldina se despediu dele, né? E ela perdoou ele. Ai, nossa, ela perdoou ele. Antes de falecer, ela perdoou ele. Ela é fina. Ela fala assim, ela era uma monarca. Ela era realmente uma nobre. Ela era. Nobre de espírito. Coração, de espírito, sim. Eu falo que eu não perdoaria, eu falo, eu vou. Eu falo assim, eu vou, mas você não vai ser feliz também. A gente começa a pôr. E ela é uma pessoa nobre. E a gente fala, será que era boba? Não, acho que ela era superior. Sim. Ela era realmente E o Dom Pedro, eu tenho certeza que ele sentiu.
sentiu. O Chalaça escreveu que quando ele recebeu a notícia da morte da Leopoldina, porque ela se despediu dele, quando ele estava no Rio, ela falou: Pedro, você vai pro Rio Grande do Sul hoje em dia, mas quando você voltar, eu não vou estar mais aqui. E ela abraçou ele e dizem que ela deu um anel para ele com o L e o P entrelaçados, que era, né, do nome Sim. deles, e abraçou ele e eles choraram bastante, e aí ele foi viajar. E ela já estava um pouco adoecida, né? A Leopoldina, ela teve a vida inteira, ela teve muito problema de saúde, desde criança, sempre. E cada gravidez piorava mais, né? Nossa, debilitava muito, porque não dava tempo dela se recuperar. E os partos que tinha 12 horas segurando, não sei o Ai, quê. gente, Uma um coisa terror. linda daquela mulher, No- gente. E eles não lavavam as mãos Não. pra examinar a mulher na hora do E parto. puxava e que ia. E a Leopoldina escreveu uma vez que dilaceraram ela, cortaram ela todinha pra fazer o parto da E pra criança. voltar depois, se esperar Então. cicatrizar. E taca agulha, e taca não sei o Ai, quê. gente, Eu foi falo, terror. uma heroína, ela, acho que agora entrou no livro dos heróis e heroínas da Da pátria. pátria, Lá tem que entrar. tem. É uma mulher fantástica. Tem um amigo meu que ele tem um canalzinho no Instagram, que é o Princesa Leopoldina. Ele segue você também. É? É. E quando eu falei que eu ia te entrevistar, ele ficou pirado. Eu acho que eu sei quem é. É o Araújo, é lá de Nordeste. Ah, sim, então, sim. meu Eu gosto amigo, ele bastante que me da página apresentou dele. assim, maravilhoso. E ele ama a Leopoldina. E por Sim. causa dele, eu comecei a amar a Leopoldina. E por causa de você também. Ai, e do que livro do legal. Paulo Resulti. Uhum. Ai, o Paulo Resulti é Eu ótimo. acho, Os mas livros eu dele acho que ele são trouxe de uma ótimos. maneira bem didática. Sim, Não uma vai leitura estudar. fácil. Mas o seu, eu acho, não sei. Eu tenho mais um carinho por você. Obrigada. Eu gosto Pedro. muito do Paulo Resulti, claro. Mas eu acho que você coloca tanta emoção que Ai, obrigada. emociona. Fico muito O feliz. funeral da Princesa Leopoldina, eu tava lá quase chorando. Parecia que eu tava lá na hora dando. E ele Sim. fez o beijamão, né? Com Sim. o corpo dela já. Já estava em estado Bem... de decomposição. Não, e ele fez o beijamão. Então, aí quando ele recebeu a notícia, eles se despediram, né? E aí quando ele estava chegando no Rio Grande do Sul, ele recebeu a carta da morte da Leopoldina. O Dom Pedro, ele era muito impulsivo. Ele era amor e ódio. Ele era 5 minutos, surtava, daqui a pouco Eu ele já coloquei chorava. lá no canal, ele tem o TDAH, né? Sim, ele tinha TDAH também. Você viu que eu coloquei lá? Uhum. Entendeu? Sim. E aí, quando ele recebeu a carta que ele leu, que a Leopoldina tinha falecido, o Chalaça escreveu que ele começou a tremer e começou a arrancar os cabelos. Ui, perdão. E ele teve uma crise de epilepsia, provavelmente. Pode ter sido, né? Um começo de uma crise. Ele começou a arrancar os cabelos de não acreditar o que tinha acontecido. Que ele perdeu a grande aliada dele. A maior aliada dele. Da vida dele era a Leopoldina. E aí ele perdeu ela. E depois que ela faleceu, a popularidade dele só foi em declínio. E a Domitila teve que ficar um pouco escondida. Então, aí quando o povo ficou sabendo da morte da imperatriz... Foi um choque, né? Nossa, aí o povo falou... Os escravizados, principalmente, né? Sim, os escravizados. Era uma mulher que estava ali ajudando sempre. Ela tirava do dela, ela tirava das Que não joias tinha. dela, que ela já não tinha. A Leopoldina morreu com muitas dívidas. Ela pegava muito dinheiro emprestado com a agiota. Só o filho dela, o Dom Pedro, que quitou, não foi? Foi, depois de muitos anos que conseguiram quitar a dívida dela. Ela faleceu com uma dívida imensa. E ninguém imagina isso, né? E aí, quando o Dom Pedro I chegou na corte, o povo tava... Sim. Gente, a imperatriz faleceu. Aí começaram... E quando a Leopoldina estava falecendo, ela teve uns lapsos, assim. Ela começou a falar coisas... Delírios, não foi? Delírios. E aí ela começou a falar que a Domitila tinha envenenado ela. Então, pro povo que já odiava a Domitila ouvir isso da Leopoldina... E a Caruda foi até lá, né? Então, ela tentou... Peitou e a Caruda foi até lá. Ela foi até lá, né? Não deixaram ela ver, Não né? deixaram ela entrar. Dizem que Mas uma fala de Caruda. marquesa... Quem sabe o que ela queria falar pra Não, Leopoldina mas não é- naquele momento, Não né? é Caruda. Peituda, ela peitou, Sim, né? mas não deixaram ela entrar no eu achei quarto no certo. momento. E aí depois o povo apedrejou a casa da Domitila. Ela teve que sair correndo. Teve que sair Dom correndo. Pedro soube. Ainda ficou com ela um tempinho depois, né? Ficou depois, por incrível que pareça, após a morte da Leopoldina, o relacionamento deles começou a esfriar. Olha como são as coisas, né? Porque não tinha mais uma amante. Começou a esfriar e Dom Pedro já não chamava mais ela de titilha, já era seu senhor. Me chame de senhor. Já não era E ela já tava toda sem graça. Então, Com medo também, né? De perder. sim, de perder o dela. Perdeu dela, porque Aí eles tiveram várias brigas, muitas idas e vindas. aquele amor acabou. Acabou. Eu sei de um fato que eu vi no livro do Paulo Resulti, você também falando, que não deixaram a Domitila entrar lá no altar mor, lá da igreja, se eu Sim, tiver errado. isso foi no início do Então, relacionamento que deles. ele foi transformá-la em camarista. Imagina se ele vier a amante do seu marido virar sua cama. Sim.
sabe? E ele queimou o teatro. Queimou o teatro. Olha. Falaram, já que a Domitila está sendo impedida de entrar no teatro, tá bom. Então pegou os figurinos de todos os atores e colocou fogo. Não, e fechou o teatro. Eu tenho TDAH. É uma impulsividade. Depois Ele você se arrepende. Ele ia lá e fazia. Sim. Mas tem uma coisa que o TDAH também é bom, Sabrina, que quando a gente quer uma coisa, a gente consegue. Ele conseguiu a independência de uma pátria. Sim. Uma coragem foi o que impulsionou, né? Dizem que tem TDAH Ele impulsionou. jamais ele imaginou que ele ia. Não, era O impensável, dia do Fico, né? pra mim, imaginei aquela imagem da Leopoldina com a Maria da Glória no colinho. Tá, chegamos ela aqui. Aí, de certa forma, a vinda dela pra São Paulo foi por causa da Amélia de Leuchtenberg, da Domitila. Começaram as tratativas de casamento do Dom Pedro, né? Tentaram mais de 7 princesas. Falaram, Porque não quero tinha um casar com receio, porque o trato que ele maltratou ela. ele. A humilhação que a Leopoldina passou. A questão financeira também, que a Leopoldina ficou sem dinheiro. Enfim. E o Brasil, um trópico, né? Sim, e aí que princesa na Europa iria querer vir para o Brasil para ser traída, maltratada E não ganhar nada. e não ganhar nada? Não fazia sentido. E aí o que aconteceu? Viu, Anderson? Interessante, né? O que aconteceu? Aí tinha princesa que a corte ia falar com ela, os diplomatas iam conversar, ela fala: não quero. Não precisa nem falar do que você vai falar, já sei do que você vai querer falar. Falando, Dom Pedro? Obrigado. Não. Aí os marqueses, eles Porque ele escreviam tinha pro Dom feito Pedro. 4 exigências, né? Tipo assim, tinha que ser a princesa. Não, além de tudo. Tinha que ser a princesa, a Sim. boneca, né? Sim, tinha que Ser virgem. ser virgem, bonita, de bom nascimento e ser instruída. Tudo que a Leopoldina era. Sem ganhar um salário, ser humilhada e ser traída. Sim, ele queria uma Leopoldina 2.0, só que ele não ia achar nunca. Nenhuma ia É querer. verdade, não ia A ter fama dele, nunca. sem contar que o sogro dele, o Francisco I, o pai da Leopoldina, ele acabou com a odia. raça dele. Na Acabou com a Europa raça. ele era acabar. Sim, ele falou, Você não faria o gente, mesmo? Ah, gente, pelo amor de Deus, a filha dele sofreu muito. Eu tenho 3 filhos, não mexe com a filha minha. Pois é, ele acabou com a raça do Dom Pedro lá na Ele Europa. era queimado lá na Europa, sim, né? Queimado. Nos jornais era até chacota. Tanto é que ele nem poderia assumir Portugal, porque depois pra filha, porque não ia ser bem visto, né? Olha. Exatamente, daí que Vai, aconteceu. Tô adorando a O- fofoca. É, fofocas imperiais. Ó, aquela musiquinha lá do início é pra isso. Vamos lá. Daí, Ó, ouviu a musiquinha, fofoca na certa. Vamos lá. sim. Daí, gente, o Dom Pedro I, ele tentou, né, mandou várias cartas para diversas princesas, recebeu muitas negativas e ele queria, né, uma princesa que fosse virgem, de bom nascimento, que fosse bonita e instruída. Aí deixa eu lembrar como que é o nome dele. O Visconde de Pedra Branca. Sim. Parece que foi. Ele conversou com ele e falou assim: Ô, Dom Pedro, com essas Ô, exigências. querido, tá difícil, Não né? dá, você vai ter que diminuir esses requisitos. Aí o Dom Pedro pensou: bom, eu quero então que ela seja instruída? Não precisa ser instruída, não precisa ser tão inteligente, ser tão bonita. instruída como a Leopoldina, mas tem que ser bonita E virgem. e virgem. Então não precisa. E também bom nascimento. Bom nascimento seria o quê? De uma casa reinante, uma casa dinástica muito importante. E aí ele pegou e falou: não precisa ser de uma casa assim muito bem colocada na Europa e não precisa ser tão estudada quanto a Leopoldina. Mas eu exijo que seja virgem e bonita. Era o que importava pra ele. Mas tem que ser de uma casa nobre. Ele Uma casa nobre. Aí Isso. procura aí e vê aí qual que vai ter. Ah, já tchum. E, sim, e parece que ele já havia feito um pedido pra Amélia quando ela tinha 15 anos e foi recusado pela mãe dela. A mãe dela falou: não, ela Pariu mesmo, né? ela é muito jovem, né? Mas aí depois a mãe da Amélia, a Maravilhosa também. duquesa da Baviera, né? Ela escreveu quando o Pedro e acertou todos os pontos. A Amélia não sabia da Domitila. Nem da duquesa A mãe de Goiás. sabia. A mãe sabia. Então a Ah, mãe... só uma pausa. Gente, Sim. Dom Pedro teve uma filha, todo mundo ficou em choque. Aí ele pra front, se foi isso, você me corrige, tá, Sabrina? Tá bom. Se foi aí pra front, ele transformou a filha em duquesa, porque o duque é acima de qualquer título. Foi. Só é abaixo do quê? Do rei Foi. mesmo, dos filhos, dos Foi. irmãos, né? O ano de 2025, de 1825, para a Leopoldina foi chocante, porque faleceu Dom João VI. Essa questão
da Domitila. Envenenado Dom João VI, pra gente falar sobre isso também. Envenenado. Carlota ali, tem a bonitinha ali. Ela já tinha tentado muitas vezes. Aquela era danada, hein? Sim. Daí Tem ela como sogra, nossa senhora. Imagina aí, a Leopoldina, nossa, ficava chocada com a Carlota Joaquim. Meu Deus, essa mulher não ela é dava normal. tapa na cara do Dom Pedro, na frente de todo mundo. Sim, Louca. pra corrigir, ela não tava nem aí quem tava na frente. Imagina os baixaria que ela devia Nossa, ser. devia ser uma loucura total a corte brasileira, Você ia gente. ficar assim, ó. Sim. Imagina um uma austríaco novela. chegando. Todo pomposo, assim, tudo Vai, certinho. pá, no meio da cara. Gente, é surreal mesmo. Surreal. Continua. Aí, a gente tava falando da Duquesa. Foi péssimo pra sim. Leopoldina. Foi péssimo. Ó, gente, ano esse de episódio você tem que 2025. ir voltar, viu? Porque É muita coisa, gente. Muita Mas tá bom. coisa. Tá ótimo. Vamos lá. Daí, a Domitila foi levada à Marquesa de Santos também. E a menina, a bastarda, foi levada à duquesa. Não tinha esse título ainda no Brasil. Ninguém tinha o título de duque. Só... não tinha ainda. Só Nenhum. depois do irmão da Amélia. Depois do irmão da Amélia, E o né? barão- E depois o o Duque Duque de de Caxias. Caxias. Mas era o título abaixo dos imperadores. Só, e perto, só com os Estava a irmãos, Duquesa assim. de Goiás. Então, o Dom Pedro ele teve essa filha com a Domitila de Castro, a Marquesa Peitou. de Santos. Assumiu publicamente para todo mundo. Primeiramente, ele registrou ela como filha de mãe que... pais incógnitos, né? Registraram a Duquesa de Goiás como filha de pais incógnitos. E aí... Ia virar um tutor dela. Isso, aí os pais da Domitila foram lá e falaram que... inventaram uma mentira, né? Falaram que encontraram a criança num bercinho na porta da casa deles. E não era do imperador e da Domitila a criança. Então, essa criança Eu tava... sabia disso. Foi. Obrigado. Foi colocar os pais da Domitila que inventaram Jura? essa história, né? Nossa. Daí, no ano de 1825, a Domitila já vivia no palácio, convivendo assim, como se... Corria com ele, né? Dando risada. Normal. Era assim, eles fizeram uma viagem pra Bahia em 1825. Conte essa história para o nosso seguidor Eles aqui. foram fazer uma viagem, a família imperial foi fazer uma viagem até a Bahia. Imperatriz Leopoldina e Imperador Dom Pedro I. A gente entende isso. E a Maria da Glória. Maria da Glória. E quem? A Leopoldina ficou, finalmente agora Vou ter meu vou momento com ter ele. meu momento sem ela por perto. Até que o Dom Pedro, não, a Domitila vai. E aí ela fica no quarto. E aí, chegando lá no navio, a Leopoldina fica em aposentos básicos e a Domitila fica nos aposentos que são destinados aos reis. A Leopoldina ficou tão chateada pelo Dom Pedro ter levado a Domitila nessa viagem que ela ficava só trancada no quarto. Ela E a não Maria da almoçava. Glória ficava com ela, né? Com a Aí Domitila. ficava passeando no convés lá o Dom Pedro, a Domitila, que é a amante do Dom Pedro, e a Maria da Glória, os três lá. Na Bahia, né? Só que quando chegou Sim. lá também, as pessoas ficaram indignadas. Sim, indignadas porque eles acharam que era falta de respeito trazer a amante dessa forma Aí e é- passear com ela Não, e pelas aí o Dom ruas. Pedro já começou a sentir a... Já começou a sentir que o povo não estava gostando, a popularidade E ele dele. já, daí ele já jogou ela no canto, não foi? Então, Ele não ficou com ela. Aí eles receberam a notícia da morte do filho deles, né? Sim, foi isso. Porque o Dom Pedro engravidou a Leopoldina e a Domitila na mesma época. E elas tiveram um filho na mesma época. Que foi o Pedro de Alcântara, que é da Domitila, e o Pedro de Alcântara, que é O dele. americano é o da Domitila, não. Ah, o Pedro Brasileiro, É. verdade. O Pedro Brasileiro era da Domitila e o Pedro de Alcântara era o da Leopoldina, que foi o futuro Dom Pedro II. Então, chegando lá, aí a Leopoldina estava já em estado de depressão. Ela sempre teve depressão. Nessa situação, então, ela estava se debilitando muito. E ela tinha muitos problemas de estômago também. Que dizem Coitada. que afeta, né? O Sim, emocional eu afeta sei. o estômago, Sim. né? O intestino. E ela estava sofrendo muito, de saúde debilitada, e essa situação toda do Dom Pedro com a Domitila, levou ela à Marquesa de Santos e a filha, como a Duquesa de Goiás como duquesa, né? A Isabel Maria como Duquesa de Goiás. E aí a situação foi que a Duquesa de Goiás passou a ser criada dentro do palácio com os príncipes e com as princesas. E as duas ficavam juntas. Tem até um trecho que falam que o cara falou que não sabia até o significado da bigamia. Teve um diplomata que escreveu que ficou impressionado. Parecia que a A poligamia, bigamia- a poligamia estava instaurada no Brasil como se fosse algo Porque permitido. a Domitila brincando ali, a outra brincando A aqui. Domitila aqui, a Leopoldina aqui, e as crianças brincando, como se fosse todo mundo da mesma família. Dom Pedro com duas esposas. Parecia E a, isso, a Dom- situação. e a Leopoldina, fina. Pleníssima. Ela era educada, uma pessoa educada, a Domitila. A Domitila era uma pessoa educada no sentido de instrução e também de postura. Ela aprendeu o que era permitido para ela, que era contas básicas
para ela casar. Ela precisava de contas básicas para fazer, tipo, ir na feira, quanto que tem que comprar de tantas coisas. Também ela aprendeu a bordar. A saber escrever. Né? E escrever, ela escrevia, mas ela escrevia bem mal, na verdade. E ela, como pessoa, ela era muito mal educada? Você sabe, Sabrina? Então... É bom saber, né? Os relatos não falam muito sobre isso. Alguns diplomatas estrangeiros escreveram que a Domitila era muito altiva. Ela era assim, sabe? Parecia que ela era imperatriz. E eu acho que para ela foi uma frustração muito grande quando a Linda faleceu. E você viu que esse canal tá aqui hoje, o episódio tá defendendo a Linda, né? Uhum. A Linda faleceu e ela não virou imperatriz. Para ela foi muito crucial. Sim. Dizem que secretamente o Dom Pedro se casou com a Domitila. De uma forma secreta, sem ninguém saber. Ele se casou com ela por causa que ele já tinha desistido. Ele ficou 3 anos, parece, tentando... Chegou lá, a Amélia chutou o balde. Sim. Lá. Ele ficou 3 anos tentando conseguir um casamento e ninguém queria casar com ele. Mas ela é linda, hein? Sim. Vamos falar da Amélia de Leuchtenberg, porque agora chegamos à Domitila. A Domitila, ela ainda está nessa transição, porque ela, por causa da Amélia, para poder vir para São Paulo, falamos de Domitila, falamos da Linda, da Imperatriz, falamos da Domitila, e agora vamos falar da Amélia para fechar a Domitila, porque a Domitila está entre a Leopoldina e a de Leuchtenberg. Sim, está ali no meio. Falamos da Duquesa de Goiás, que foi a filha dela. Sim. Ele deu depois, a Condessa de Iguaçu, ele deu também o título para... Ele nunca reconheceu, não. Não reconheceu? Aconteceu vários problemas, então. Aí, tá bom. 1825 foi um ano muito ruim para Leopoldina. Ela estava muito magoada, muito chateada. Aí, ela faleceu em 1826, né? Também. E essa questão... Ai, gente, verdade. A viagem foi em 1826, gente. 1826, que é a viagem à Bahia. Perdão. Daí, tá acontecendo toda essa situação. Aí a Leopoldina só se debilitando. Mas e o povo já estava vendo, né? O povo já estava vendo o sofrimento da imperatriz. Na Bahia, eles sofreram, não foram muito bem acolhidos, não. O povo fazia pichação na rua, né? Com a Domitila numa carruagem e o Dom Pedro era o cavalo. Sim. Faziam pichações, Foi muito constrangedor. Foi constrangedor. E aí a Leopoldina acabou falecendo. Aí... Aí teve aquela situação que apedrejaram a casa da Domitila e tudo mais. Mas depois ela conseguiu voltar para a corte e o Dom Pedro colocou ela no pedestal. Aí o que aconteceu? Eles começaram a se desentender, o Dom Pedro e a Domitila. Aí tive muitas cartas. Aí ele começa a parar de chamar ela de titilha, já começa a falar para ela: me chama de senhor, me chama de seu amo. Amo naquela época era a pessoa que você trabalha. Você trabalha para mim. Ou seja, a parte imperadora apareceu, né? Uhum. Aí foi esfriando, ele foi tendo outros casos. Ele teve um caso com a irmã da Domitila. E aí eu fiquei sabendo, teve um atentado contra a irmã da Domitila, contra a Domitila? Foi assim, gente. Nossa, e dizem que a Domitila... Não, a gente vai ter que fazer episódio 2, tá? Vai. Porque a Domitila, a Domitila, ela ia... Teve um caso com a irmã da Domitila. A história é que a Domitila ficou pé da vida e tentou matar a irmã. Quando ela descobriu, por causa que a Domitila não descobriu. Foi assim, o Dom Pedro veio até São Paulo, teve o caso com a Domitila, e parece que na mesma época que ele estava tendo o caso com a Domitila, ele teve com a irmã dela. Ele teve um filho também, não teve? Teve. E aí nasceu a criança, e aí a Domitila pensava que era do cunhado dela, do marido do barão de Sorocaba. Aí falou, tá bom, então é deles. Mas enfim, aí depois de muito tempo ela descobriu que não. Que aquela criança era filha do Dom Pedro. E aí ela enlouqueceu. Aí ela era muito ciumenta. Ela era muito ciumenta. Sim. A Domitila era muito ciumenta. O Dom Pedro escrevia: nossa, calma, não tem motivo para ciúmes. Que a outra era plena. Sim. Né? Daí, o que aconteceu? Quando a Domitila descobriu... Sim. Enfim, tem gente que fala que não foi a Domitila, tem gente que fala que foi a Domitila. Eu ainda tenho dúvida, mas tem uma carinha pelo comportamento dela. Ela foi uma tentativa de assassinato que a baronesa de Sorocaba sofreu. Daí ela contou para Dom Pedro, e Dom Pedro, a partir daí que ele começou a ficar mais Sim, aí o Dom Pedro, ele teve uma retaliação, ele separou a Domitila das 2 filhas. Eu acho que ela ficou 2 meses afastada, mandou ela para São Paulo e falou: não, você tá muito surtada, fica aí em São Paulo e eu vou ficar com as crianças aqui, com as 2 meninas aqui no palácio. Que é a Condessa de Iguaçu também. Não, a Condessa de Iguaçu não. O Dom Pedro não conheceu a Condessa de Iguaçu. Ele foi, né? E ela tava grávida. Ela tava grávida, foi. A Amélia queria pegar ela, né? E ele não deixou. Não, a Amélia queria pegar, a Marquesa de Santos falou que não.
É isso Não mesmo. deixou, não respondeu nenhuma das cartas. Então, o que aconteceu? Aí, depois, a Domitila conseguiu voltar para a corte, voltou toda pomposa, vem de volta. Aí, e aconteceu uma coisa muito, muito interessante na corte. Quando a Domitila estava, assim, se ela estivesse aqui, todo mundo na corte, ai, Domitila, vem aqui, senta aqui, minha amiga, Virava. olha a água. Ela virou as costas, o povo descia a E lenha nela. admirava a Leopoldina, o pessoal admirava a Sim, Leopoldina. admirava a hombridade dela, né? De sempre se manter plena, não se vingar, não escrever falando mal dela. Usavam a Domitila mais pra pedir coisas pra Dom Pedro, né? Sim, usavam a Domitila como intermédio, né? Pra conseguir alguma coisa com o imperador. Aquela corte zoada. Nossa, Não tinha nem era... protocolo. Sim, a Vamos chegar Leopoldina- nela aí, vamos lá. Sim. Então... Falando da filha, que ela veio, daí ela faleceu, ela voltou pra corte toda pomposa, e depois disso começou a esfriar o relacionamento dos dois. Isso. Aí o Marquês de Barbacena mandou uma carta pro Dom Pedro e falou: olha, enquanto a Domitila estiver aí na corte, nenhuma princesa vai aceitar. Você precisa mandar ela embora. Aí o Dom Pedro pegou e escreveu pra Domitila: ó, vamos fazer assim, ó, vamos fingir que a gente tá brigado, que a gente não tá se falando. Mas foi aí estratégia. eu vou visitar a sua casa à noite, mas vamos fingir que a gente tá separado. Mas foi estratégia, né? Foi estratégia. Aí os diplomatas viam, tipo, a Domitila não estava mais comparecendo nos mesmos lugares, não estava frequentando o palácio, nem ele estava frequentando. Só que mesmo assim, o Marquês de Barbacena falou: não é suficiente. Você precisa mandar ela para São Paulo. Enquanto ela estiver aí o povo descobriu que realmente era mentira, eles não tinham se separado, Aí não. que a popularidade Sim, caiu foi mais. caindo mais ainda. Aí Dom Pedro, o que aconteceu? Ele mandou ela para São Paulo e aí ele recebeu algumas cartas. Poucas pessoas falam sobre isso. Ele recebeu algumas cartas de denúncias anônimas falando que a Domitila estava com um cara lá. Aí ele surtou, falou: o quê? Não sou trouxa, né? Como assim? Só eu posso fazer isso? Ele pensou: só eu posso aprontar. Como assim a Domitila tá com uma pessoa aí? Inclusive ela tá grávida. Falaram isso pro Dom Pedro na carta anônima. Mas isso era fake news? Então, ela voltou de fato e ela estava grávida. E como estava um tempinho separado, aí o Dom Pedro, dizem, né, que ele esganou a Domitila. Ele pegou ela pelo pescoço e falou: você me traiu. Aí foi ela: não, a bebê é Que seu, intenso, é seu. né? Que intenso, né? É muito. Nossa, o relacionamento deles é totalmente tóxico. Conturbado, tóxico. E quem sofreu foi a Leopoldina, né? Uma Sim. terceira pessoa Nada tóxica. Podia ter sido sofreu. uma imperatriz vivido até. Nossa, ia ser tão legal se tivesse a fotografia dela, né? Ela, acho que já daria tempo. Uhum. Imagina, a avó, ela junto com a neta, a Ai, princesa Isabel. gente. Imagina que linda. Seria tão Mas vamos legal. lá. Aí ele mandou ela pra São Paulo. Aí ele falou: não, agora já chega, né? Eu acho que E acabou, aí acabou mesmo. Acabou. Aí ele mandou ela de volta, falou que não ia assumir criança nenhuma. Ela odiou São Paulo quando voltou, porque não era tão próspero como Então quanto ela a falou: corte. não, pelo amor de Deus, não quero voltar pra São Paulo. Porque São Paulo era uma chácara, gente. Era uma rua, Sim, era uma rua rua de terra com uma casa, umas uma casinhas casa. de Assim, de taipa. e já o Rio já era a metrópole, já era Nossa, a capital do sim. Império, já era a corte. Sim. O sonho das pessoas era morar no Rio, né? Uhum, sim. E aí ela falou: não, eu não quero voltar pra São Paulo. Ele falou: você vai voltar, você veio do nada. Ele humilhou ela, nas cartas ele humilhou ela. Você veio do nada. Você só é alguma coisa hoje por minha causa. Aí ele expulsou ela. Aí ela falou assim: aí antes de expulsar, ele comprou tudo de volta dela. Tudo que ele deu pra ela, ele comprou de volta. Então ela voltou pra São Paulo cheia da grana, né? muito abonada. Ela e a família toda dela voltou com títulos, com móveis. Ela continuou muito título, né? Não tiraram o título dela, né? Não, continuou o título. E aí ela voltou pra São Paulo, só que aí o Dom Pedro não deixou ela levar a Duquesa de Goiás. Ele escrevia nas cartas: ó, a Duquesa de Goiás, ela vai ficar com você até o dia que ela começar a entender as coisas. No dia que ela começar a entender as coisas, no dia que ela começar a ter entendimento do que tá acontecendo, eu vou separá-la de você. E foi o que aconteceu. E foi o que aconteceu. Ela foi pra França, né? Foi estudar, foi né? mandada pra França. E ela era a filha preferida do Dom Pedro I. Sim, ela foi uma duquesa, né? Sim. Ele amava muito ela, ele era muito preocupado. Ele sempre foi um pai muito preocupado com todos os filhos Sim, dele. a Paula Mariana sofreu muito, né, com a morte. Nossa, quando a Paula Mariana Quem faleceu... não sofreu, né? Ai, gente, Você ela também é tão contou. fofinha. Sabrina, você faz a gente chorar, Sabrina, no seu canal. Verdade. Sim, nossa, a Paula Mariana quebrou o coração do Dom Pedro. Sim. Quando ela faleceu. Mas ela sempre foi doentinha, né? Sempre, E aparecia muito com a Leopoldina, né? Sim, ela sempre foi muito doente. Aí a gente sai, agora começou a Amélia de Leuchtenberg. Ah, conseguiu. Linda, educada. Sim, aí ele conseguiu, finalmente, graças a Deus. Ainda o Visconde de Pedra Branca falou pra ele: faça feliz a única princesa que o quis, porque foi a única.
Nenhuma outra aceitou vir E sair linda, de lá. né? E isso, a mãe da Amélia já tinha acordado, ó. Tira a Domitila, manda a Duquesa de Goiás pra longe, aí a Amélia chega. Se elas não saírem, não E a tem... Amélia só soube bem depois, né? Não entendi. Ela soube muito depois, né? Ah, depois de muitos anos, parece que quando eles estavam já na França, ali, aí ela começou a ver uma menina indo visitar a casa os finais de semana, porque o Dom Pedro queria que a Duquesa de Goiás fosse uma freira, né? Era o sonho dele que ela virasse E freira. ela casou, né? Com o nobre, Sim, né? aham, com o nobre, aí ela recebeu um título lá, na Alemanha. Sim. Ela foi uma moça muito bem educada, né? Sim, a E o Duquesa de Goiás, ela não tinha comportamento o culpa, oposto da mãe, né? E a Leopoldina falava, as crianças não têm culpa. Os filhos da Domitila com o Dom Pedro I não tinham culpa. A própria Leopoldina falava, as crianças não têm culpa do que está acontecendo. E ela ficou igual a mãe, né? Assim, não, e ela não ficou igual a mãe, ela ficou muito mais muito calma, né? Ela era uma Sim, pessoa... era... Mas por coisa de Goiás, vamos criança falar um adorável. outro assunto. Uhum. A Amélia de Leuchtenberg aceitou. Eu sei que ela veio pro Brasil. Sim. Ela tinha não sei o que era o tio dela, que era rei, não sei das quantas. E como ela virou imperatriz, ela ficou superior ao tio. O tio ficou Sim, pé da o que acontecia? vida. O tio da Imperatriz Amélia, ele tinha um certo pé atrás com a família da Amélia. Por causa que o pai da Amélia, ele era da corte napoleônica, ele era filho adotivo do do Napoleão. Napoleão. Ele era o braço direito do Napoleão. O Napoleão escrevia que ele era, nossa, a pessoa que ele mais admirava era o pai da Imperatriz Amélia do Brasil, que era o Amélia Eugênio. era neta de Napoleão. Então vai. Isso, era neta adotiva de Napoleão. E Então, com a Leopoldina, não tinha nada com a Leopoldina. só pela questão do casamento, Só. né, da Maria Luísa. E aí, o que aconteceu? Esse tio da Amélia, ele tinha, assim, um certo pé atrás com a família, como a mãe da Amélia, com o cunhado, né, que já tinha falecido. Ele falava, não, esse povo pode tomar o poder novamente, né? Por serem de uma corte napoleônica. E aí, o que aconteceu? Então, a Amélia, a família dela, vivia meio que discriminada. E não era de uma nobreza alta. né? Não era, tipo assim, eles não eram tratados como se fossem realmente uma dinastia, uma casa que era, como posso dizer... Que daria uma linhagem dinástica, Isso, né? Não. realmente uma coisa que era real, né? Real, imperial. Era Só que a a ralé. família dela, a irmã virou imperatriz, não sei o que, ela se deram até que bem, né? Sim, conseguiram fazer bons casamentos. O irmão dela foi rei de Portugal durante Foi. 2 meses, coitado. Sim, depois ele faleceu. Você como Duque tem de história, Santa gente? Cruz. Nossa, tem muita coisa, gente. Isso, daí ele ganhou o Duque de Santa Cruz também. Sim, virou Duque de Santa. Ele veio ao Brasil com a Amélia, né, acompanhando ela pra ver. Foi um ele outro veio pra também. ver. Foi um outro também. A mãe colocou isso também, que o irmão tinha que vir junto, não Sim, era? falou, olha, e também ela falou, ó, a Amélia não sabe da Domitila, a Amélia não sabe da Duquesa de Goiás, se averigua aí pra ver se elas não estão aí mesmo. Ela mandou também pro Duque de Santa Cruz, ó, observa aí pra ver se tá tudo certo, pra ver se pra sua irmã, né, coitada, ela não queria que a filha dela tivesse o mesmo destino da Leopoldina. Então aí ele veio, averigou, recebeu o título de Duque de Santa Cruz e aí deu tudo certo. Ela gostou do Brasil? Olha, alguns historiadores dizem que não, outros dizem que sim. Eu tava lendo as cartas dela, parece que ela gostava sim do Brasil. Mas ela sentia muita falta também da família na Europa, né? É um choque muito grande. E ela foi sortuda, diferente da Leopoldina, que ela voltou pra Europa e ficou com a família, né? Rapidamente ela voltou pra Europa, E aí né? ela ficou com a família depois, muitos anos. Ficou, viveu A ao lado da Leopoldina não teve família. essa Não sorte. teve. A Leopoldina se despediu da família dela e nunca mais viu. Mas E aconteceria isso mesmo com todo mundo, né? Isso é normal de acontecer, né? Era normal. E o pior ainda da Leopoldina é que muitas cartas dela, ela escrevia a carta para os familiares dela e não chegavam até o destino. Tinha uma... Sim. Alguém averiguava, não era? Às vezes não deixava chegar carta. Às vezes, cartas dela pedindo dinheiro. Ai, vó, tô precisando. Ai, tio, tô precisando. Não chegava. E aí ela não recebia resposta. Você hoje manda um WhatsApp. Imagina, ela mandava mensagem pra pessoa, a pessoa não respondia. Que ela imaginava, nossa, estão me ignorando. E não chegava carta. Não, era Pedrinho que falava, controla aqui, não era? Às vezes na Europa mesmo, ela tinha muito uma rixa com o Metternich, que era um diplomata. Ela odiava esse cara, né? Sim, e ele também não gostava dela. Ainda. Esse gordinho não falava, né? Mas a Amélia de Leuchtenberg ficou como imperatriz durante 2 anos, fez algumas melhoras aqui dentro da... Grandes melhoras. Porque quando ela chegou no Palácio de São Cristóvão, gente, tava virado de ponta cabeça o palácio. Era galinha andando no pátio, não tinha uma audiência, não tinha nada. Era sem protocolo, uma bagunça, gente. Imagina, a Leopoldina já tinha falecido desde 26, 7, 8, 3 anos já que a Leopoldina tinha falecido. Mas ela também não era do protocolo, também. Né? Também não era muito. Agora, a Amélia era uma pessoa muito organizada, muito elegante, era bem A Rainha refinada. Rosa, né? A Imperatriz Rosa.
Sim. Você também tem um episódio sobre Sim, esse. sobre ela. A Imperatriz Rosa. Ó, esse hábito de tomar um cafezinho veio de quem? Da Imperatriz Amélia, o hábito Então, se de... você toma um café hoje, Sim, é por causa dela. sim. E ela pôs ordem na corte. Sim, colocou as crianças, ó, vai ter tanto tempo de estudo, vocês vão se vestir dessa forma. Ela instituiu o francês como a língua que deveria ser falada na corte. Quer falar com o Dom Pedro, agenda um horário. Sim, ela organizou todo o palácio e, principalmente, ela cuidou muito bem dos filhos órfãos da Ela Leopoldina. amava Dom Pedro. O Dom Pedro II, até a morte dela, ele conversava Sim, com ele. nossa, ela abraçou aquelas crianças como se tivessem saído dela. Com 17 anos. Com 17 anos, vale lembrar isso? Com 17 anos ela se tornou imperatriz e abraçou os filhos. Ela era uma boadrasta, né? Como o pessoal fala. Maria da Glória tinha os seus, né? Porque Maria da Glória ninguém merecia, né? Ela era um pouco difícil, né? Mas Dom Pedro, ele amava ela, né? Sim, nossa, as crianças amavam. Eles chamavam ela de mamãe, né? Ela se tornou imperatriz do Brasil, segunda imperatriz do Brasil. Sim. Foi naquela igreja da Sé, do Carmo da Sé, vou achar, da Sé, lá no Rio de Janeiro. Casou com ele. E não teve, só teve uma filha depois, vou chegar para concluir o episódio Sim. hoje, mas ela o adotou. Dom Pedro II gostava muito dela. Sim. E para ela foi, mas assim, eu fiquei sabendo que para ela foi muito triste ela deixar de ser imperatriz. Sim. Foi? Ela sofreu muito quando ela foi para Europa e teve que deixar os filhos. Dom Pedro Brasil. sofreu. Ele tinha 5 anos de idade. Dom Pedro I sofreu deixar os filhos. Nossa, muito. Muito. Por que tinha que deixar os filhos? Por causa que os filhos não eram dele, eram da coroa. Os filhos eram Entendeu, uma Leopoldina? propriedade. Era uma propriedade do Estado. Os príncipes e as princesas, eles não são filhos do rei e da rainha e aquela toda de amor. Eles pertencem ao Estado. Porque os herdeiros. Porque eles são os herdeiros, por exemplo. Se falecesse o filho mais velho, aí tinha o segundo, faleceu o segundo, o terceiro, e ia entrando na linha de sucessão. Por isso Maria da Glória foi, porque era Portugal. Por causa que ela era de Portugal, né? Ela Se seria, fosse já brasileira, tinha também sido... ficava. Sim, ela já era... Quando ela nasceu no Brasil, em 1819, ainda era um reino de Portugal. Então era considerado, quem nascia aqui não era brasileiro. Português. Era considerado português. Português além mar. Uhum. E ela... O Dom Pedro tinha o quê? 5 aninhos? 5 aninhos. E ele sofreu. Todos, porque eles ficaram órfãos, né? Sim, órfão. Sem o pai. Depois A de- Leopoldina já tinha falecido. Depois de 3 anos, o pai morre. 4 Nossa, anos, gente, 5 é anos. muito triste. Aí o Dom Pedro foi embora. Com o coração partido também. Foi, né? Ele foi, né? Sim. Ele E sentiu. aí depois... E também a mãe que eles tinham ganhado também foi embora. Sabrina, você acha que ele foi muito... Nesse ponto, ele foi até humilde em abrir mão da coroa brasileira? Porque ele falou, não, eu vou ficar aqui mesmo, quero ver alguém me Então, tirar. se ele ficasse, ia ser pior ainda, né? Você acha? Sim, o povo ia... Ele fez uma viagem até Minas Gerais com a Amélia e lá eles foram muito maltratados. O pessoal só não fez algo pior por causa que eles gostavam da Imperatriz. Quando... Ele sempre foi salvo pelas imperatrizes, né? Sim, limparam a imagem dele. Quando ele foi para Minas Gerais, quando estava aquela situação da Domitila ainda, a popularidade dele estava no chão. E aí, quando ele casou com a Amélia, o povo já teve um... Ai, finalmente, agora tá dando certo. Agora vai dar certo. Agora nós temos uma imperatriz à altura, né? À altura da Leopoldina, que era a nossa querida imperatriz. E aí, o que acontece? Eles começam a ter vários problemas políticos no Brasil. E aí, o Dom Pedro vai para Minas Gerais para tentar conseguir... Não, gente, vamos tentar fazer igual ele fez a viagem até o Ipiranga, né? Não Até São deu. Paulo, só que não deu certo. Tem relatos que foram apedrejados. A casa onde eles estavam, depois que eles saíram, foi apedrejada. Ele entrava numa cidade mineira e eles tocavam sino Pra ninguém sair. para defunto, quando era de morte. Então aquilo ali era uma forma de desrespeitar o imperador. Falar, ó, você não é bem-vindo aqui. Ele gostava do Brasil? Gostava. Quando Ele era ele- um carioca. Quando ele faleceu lá em Portugal, ele chegou a falar do Brasil? Várias cartas dele, ele falou que sentia muita saudade do Brasil, que ele gostava muito do Brasil, que se ele pudesse, ele voltaria. Alguns historiadores dizem que não, que ele nunca mais, mas a gente lendo as cartas, a gente vê que realmente Tem ele cartas. sentia muita saudade do Brasil. Ele veio pra cá com 9 anos de idade, né? Aqui foi a pátria dele, né? Foi a pátria que abraçou ele. Ele era do povão também. Dom João VI amava aqui, né? Nossa, Dom João VI não queria voltar. Não queria? Não queria voltar pra Portugal. Não. E aí, a Amélia de Rochtenberg, 1832, se eu não me engano, eles voltam. 31, eles voltam. 31. 2 anos depois, ela deixa de ser imperatriz. Então, concluímos nesse episódio que ela tivemos 2 imperatrizes e... Então, e nessa viagem, o que aconteceu? Aí entra um X da questão. Nessa viagem a Minas Gerais, a Amélia não era igual a Leopoldina. A Leopoldina tinha um filho a cada ano. Ela Ela era não. muito fértil. A Imperatriz Amélia, ela já não tinha essa fertilidade.
E aí o Dom Pedro já estava começando a ficar preocupado. Meu Deus, essa mulher não tá tendo filhos. O que tá acontecendo, né? Ele até conversou com alguns amigos dele. Olha, eu tô fazendo a minha parte, só que ela não está engravidando. O que tá acontecendo? O que será que tá acontecendo? E aí, nessa viagem a Minas Gerais, a Amélia engravidou. Da nossa linda... Princesa Flor, a que é o Maria nome- Amélia. Maria Amélia. Então, Sim. ó, Dom Pedro teve uma irmã na Europa. E o sonho dela era conhecer o Brasil, Era né? o sonho dela conhecer o Brasil, gente. E Ah, não conseguiu, essa né? história é uma das histórias mais tristes Sim, que eu vejo. sim. Uma menina que era física. Astrônoma. Astrônoma. Uma princesa brasileira, física e astrônoma. Detalhe, só conseguiu o título de princesa brasileira e porque a Amélia já não pertencia a família nenhuma. Que triste também, né? Ficou exilada, porque Sim. ela não era considerada portuguesa. Até Dom Pedro dá o título de que ela pertencia à família imperial Sim. brasileira. A princesa Amélia não tinha título, mas podia ser herdeira da dona Maria da Glória. Sim, aí ficava um impasse ali, né? Só que ela virou princesa brasileira. A Maria Amélia, ela foi filha de Dom Pedro I com a Imperatriz Amélia. de A Leuchtenberg. única filha que eles tiveram. A única que eles tiveram, foi criada extremamente na Europa. Ela sabia português? Eu acho que não. Acho que sim. Ela escrevia em sabia. francês com o irmão, né? Algumas coisas. O sonho dela era vir pra cá. E ela tinha uma Sim. paixão pelos irmãos que era uma coisa de louco. Era. E aconteceu uma fatalidade com ela. Aos 21 anos, Sim, ela faleceu, de vítima uma de doença. tuberculose. Tem um episódio que eu coloco no final que a Sabrina ela relata de uma maneira tão profunda que eu acho que foi um dos mais relatos que você faz em 2 partes, né? Sim, E eu consegui sentir a dor da Amélia de Leuchtenberg. sim. Perder sua única filha. Você levou muito tempo pra fazer esse episódio? Ai, demorou acho que uns 5 meses pra conseguir Porque foi finalizar o vídeo. muito pesado. Foi. Na Ilha da Madeira, a doçura dela, a gentileza Sim, dela. e até o final ela falou, não, seja o que Deus quiser. Se Deus quiser me levar, tudo Muito bem. católica, né? Muito católica. Ela não negou, tipo, não fez escândalo, não recusou que Deus queria Ela ajudou levar a mãe, né? morte dela. E a mãe, ela ia casar com Maximiliano, que foi. É isso. Isso. Que foi Sobrinho imperador. da Leopoldina. Sobrinho da. Olha, de novo, Olha sobrinho como da. interliga tudo, Sobrinho gente. da Leopoldina, que faleceu, que foi pro México, virou imperador do México por o quê? 2, 3 anos. Uhum. Foi fuzilado e, bom, a mulher dele que casou com ele depois surtou também. Mas ela ia ser casada. E os dois iam formar um casal lindo. E ele sofreu se até da amavam. vida dele, né? Ele não conseguiu superar a luta. Eu tava assistindo o seu podcast com o Carlos Me Explica Isso, falando sobre o luto. E foi o que o Maximiliano viveu. Ele não conseguiu sair da fase do O luto. episódio do Sim, outro. é verdade. Ele Sim. não conseguiu sair da fase do luto. Ele ficou ali e ele ficou por muitos anos. Já a Amélia superou, né? Ela Do Dom conseguiu Pedro, da transformar. filha não. Ela conseguiu transformar essa dor, ela sofreu sempre, né? Igual o Carlos estava falando. Tipo, luto é uma coisa que vem às vezes, e aí você sofre aquilo. E a Amélia sofria, mas ela conseguiu transformar isso. Ela conseguiu fazer obras de caridade em memória da filha, conseguiu criar um hospital em homenagem à filha. Eu lembro que assim, ela ficou muito triste quando ela perdeu o irmão. Sim. Foi uma baque. Perdeu o marido. O irmão veio antes do marido? Foi Acho que primeiro o irmão. Isso. Daí lá com 2 meses, foi lindo, né? Bonito Sim, ele nossa, gente. Coloquem aí, Esse- Duque de Santa Cruz. era. Duque de Santa Cruz. Ele ia Augusto. ser um galã hoje. Sim, ele ia era ser, muito lindo. Ia ser uns paparazzi até hoje. Lindo, Sim, um lindo. ator, parece um ator, Sim, né? A Maria da Glória, eu vi um quadro dela loira, outro dela morena. Ela era loira ou não era? Ela era loira. Porque tem pelo umas que eu fotos dela que já vi, não é mais, né? Sim, Um cabelo acontece muito castanho. isso, sim, acontece Tem muito pintura isso dela que ela também. tá de cabelo da Com a Leopoldina também, tem pinturas que ela tá com cabelo ruivo, tem pinturas que ela tá com cabelo Eu preto. fiquei em dúvida. Aquela foto, aquele quadro dela que ela tá com o vestido azul, e a Maria da Glória e o cabelinho loirinho. Eu amo quando ela foi feita na Inglaterra, aquela foto dela como rainha de Portugal. Ai, tão linda. Eu acho linda. E tem uma foto dela, né? Tem. foto. Aham. E ela era Ela a cara daquela conseguiu. mãezona mesmo, né? É a cara da mãe. A cara da mãe também acho. Não tem nada do pai, nada. E eu lembro, depois ela perdeu o pai, daí a Amélia perdeu o marido e teve a bebezinha. O Dom Pedro chegou a conhecer a Maria Amélia, Conheceu. morreu. Ela superou o luto, nunca mais quis usar outra cor, só usou preto. Só usou preto. Mas virou empresária, teve empresa de Sim. cerveja, ela não quis casar. E ela podia Sim. casar com quem ela quisesse. E houveram muitas propostas para ela Linda, se casar. linda. E ela falou, não, porque se ela se casasse, ela ia ter que ser submissa, né, às propriedades dela, a vida financeira dela. Ia ter sempre que passar por alguém. E ficou rica, né? Sim. E ela soube aproveitar. Sobre administrar. E morreu em Portugal, né? Sim, faleceu em Em Portugal. 1873. Até que eu lembrei. E ela ficou lá nos panteão dos Bragança, né? Ela, Dom Sim. Pedro, a Maria Amélia. Aí teve o traslado para o Brasil. E Sim. decidiram trazer a Imperatriz Leopoldina. Veio a Imperatriz Leopoldina primeiro, né?
Não, já tava Ai, aqui. a ordem eu não lembro Não, quem veio a primeiro. Leopoldina Acho que a Leopoldina já tava já aqui, né? tava, Convento da ela não Ajuda foi lá. pra lá. Aí depois parece que foi o Dom Pedro I, por último foi a Amélia, né? Mas é triste por causa que a Amélia e a Maria Amélia, elas não queriam se separar, elas pediram, né? Que fossem colocadas as duas juntas. E o povo E não ouviu. separaram. Tá lá sozinha no Rio de Dizem Janeiro. que foi politicagem, né? Fizeram isso por Mas assim, politicagem. trouxeram a filha só pra falar pra trazer. Porque a princesa Maria Amélia nem nasceu aqui. Então, e era o sonho dela conhecer o Brasil E agora e não Januária conseguiu. nasceu aqui. Tá lá. Você Olha como entendeu? é as coisas, né? Olha, São eu as acho coisas. que deu 1h30 de pau. Já? Ai, E não meu deu Deus. assunto. Eu vou falar. Eu gostaria que você voltasse no próximo episódio. Com certeza. Pra gente poder falar sobre Dom Pedro II, Uhum. a parte 2 da monarquia Sim, brasileira. segundo reinado. Tá? Segundo reinado. E o legado, né? Vamos falar. Porque a gente falou daqui de uma maneira, vocês vão tentar ir, vão fazer o que pode fazer. Dom Pedro I, as duas imperatrizes e fechamos com a princesa Maria Amélia. Sim. Princesa Maria Amélia. Porque senão, Fabrina, vai gerar 3 horas de pod, 4. Racinho. Vocês perceberam que a história do Brasil, você vê como a gente só falou só um pedaço da história do Brasil. Isso. Assim, por cima, é muito rica, É muito gente. superficial, entendeu? É muito rica a história do E Brasil. eu quero que vocês entendam que a história do Brasil, ela tem que ser vista em detalhes, porque ela constrói o que nós somos hoje. Quem estiver assistindo, tiver dúvidas, coloca aqui. A Sabrina vai responder, eu vou responder. A Sabrina tem mais propriedade para falar do que eu. Mais nós tempo. dois. Ela vai colocar suas respostas, a gente pesquisa. Pesquisem sobre o Duque de Santa Cruz. Sim. Princesa Maria Amélia Maria Amélia, também. ela tem uma história linda. E ela está lá no Rio de Janeiro, entendeu? E a Imperatriz Leopoldina, que estava no Rio, veio para São Paulo, Sim. né? Está ali no Ipiranga. Sabrina, você gosta de café? Gosto. Para você. Olha, todo convidado, todo entrevistado gente, todo que ganha a Eu caneca. amei. Eu também tenho uma coisa. Vamos lá. Deixa eu ver. Presentinhos eu gosto. Ó. Ai, que lindo. E eu trouxe pra produção também, Olha, Pro vem cá, Cláudio, pro Cláudio. Breno. Cláudio, ó, presente. Pro Anderson. Pra Fernanda. Pra Fernanda. São lápis imperiais. Olha, pro Breno. Olha, Sim. lápis imperiais. Olha que lindo. Sim, que tá o Dom Pedro I, a Imperatriz Amélia, a O meu Imperatriz imperador, ó. Leopoldina e o Dom Pedro II. Só faltou a Imperatriz Teresa Cristina, né? Não, mas que coisa, tá vendo? Olha, Anderson. Tá vendo? Eu gosto quando traz pra equipe também, viu? Sim. Aí, Cláudio, já tá na equipe, hein, Cláudio? Já tá aí Uma dentro, hein? lembrancinha. Olha, lembrancinha. Isso aqui é maravilhoso, ó. Já Eu tô amei minha ensinando pra vocês caneca, aqui. gente. Deixa eu te falar uma... Olha, olha que lindo, gente. Anderson, olha lá. Olha que lindo. E essa caneca, pra você tomar café, vai lembrar. Ai, com certeza. Essa caneca vai valer milhões ainda, porque Sim. o canal está crescendo Sim. e a sua entrevista, como o seu canal, vai bombar. E o seu também. Então, e aí, essa caneca vai valer milhões. A Sim. minha caneca, ela tem, mas é com Dom Pedro. Ai, que legal. Porque eu tenho um lado meio monarquista da coisa. Sim. Eu gosto da coisa. Eu acho que Sim. deveria ter continuado. Na minha opinião. Na sua, não? Também. Poderia ter conseguido levar Poderia. adiante. Como tem uma Sim. entrevista do professor Henrique, que você vai assistir depois, ele falou, e o Si é muito lindo, né? Gente, para esse episódio, volta, assiste de novo, porque a gente voltou. É um episódio hoje de muita... Dinâmico. Aqui, ó, dinâmico, demais. Então, gente, já peço pra vocês já desculpa, mas ó, vai e volta. Não é um episódio que você vai conseguir assistir sozinho, direto. E eu amei esse tipo de episódio também. Você não gostou também, Sabrina? Eu amei, eu desejo todo sucesso. A gente chamou gente de palavrão, a gente colocou... Isso foi muito Uma coisa gostoso. descontraída. Descontraída. Porque história é isso, gente. Sim. E não se esqueça, um povo sem memória, história é um povo sem memória. A história não pode ser esquecida. Nós temos grandes heróis hoje. Não aquele povo que fica numa casa confinada, considerado heróis. Heróis são pessoas como a Sabrina trouxe hoje. Sou muito crítico com isso, Sabrina. Não, herói pra mim é um outro patamar. Sim. Então, ó, volta o episódio, vai, é confuso mesmo, vai. Mas, ó, no final eu te garanto, vai ser o episódio do qual você vai sair enriquecido de cultura e história. Como a Sabrina disse, o canal dela vai estar lá descrito. Seu canal é um prazer. Muito obrigada. Que eu assistir, o Anderson vai assistir. O Breno já, você sabe, o Cláudio também, né, Cláudio? Vai entrar. E vocês também, acessem o canal dela.
tá bom? Eu sou o professor Altair Prado. É uma honra, eu queria falar uma Pode, coisa. quer falar É uma coisa, por uma honra, favor? gente, uma honra pra mim estar aqui. Nossa, é a primeira vez que eu tô aparecendo, eu nunca apareci no meu canal. 5 Vocês vão anos de conhecê-la canal. agora. 5 anos de canal, nunca apareci. Aí eu recebi o convite da Fernanda, do Altair, pra Tive estar que tirar da aqui. zona, né? Ai, gente, eu tô muito feliz. Gostei muito, Altair. Muito Ah, obrigada, você de é uma, verdade, ó, viu? aqui nasce uma amizade. Sim, com Eu tenho certeza. eu tô com um projeto aqui, eu não posso falar, mas a Sabrina já está dentro desse projeto. Sim, Então nos veremos com certeza novamente. sim. Além da vida e por aí. O que eu digo, Sabrina, foi tanta honra em receber o seu convite que me deixou tão feliz que eu falei pra Fernanda, não, deixa que com ela eu faço a tratativa agora. Ai, obrigada, Altair. Realmente você é um canal que inspira e eu Muito espero que esse aqui obrigada. seja um também que inspire muita gente. Amém. Vai Chegaremos sim. lá. Ah, eu posso também mandar um beijo? Pode? Eu queria mandar um beijo para 2 cidades que são as cidades dos meus pais nasceram. Um que é para a cidade de Itacaimbó, lá em Pernambuco, onde minha mãe nasceu. Um beijo. E tem história lá também? Tem bastante história. Podemos fazer um episódio lá, hein? Olha, seria maravilhoso. E para a cidade de Fartura, que é divisa com o Paraná, interior de São Paulo, que é a cidade do meu pai. Um Peraí, beijo, gente. Olha, Sim, você é meu uma pai e minha verdadeira mãe, brasileira, sim, tá? Exatamente, minha mãe de Suína. Pernambuco, meu pai de São Paulo. Essa de cidade São também é Paulo. bonitinha? Sim, uma gracinha. Beijo pra essa cidade. Agora, Sabrina, divulgue o canal pra essas cidades. Sim, gente, ó, se inscrevam no canal do Altair, sabe o quê? Olha, vai enriquecer mais ainda vocês, a história que ele conta, as pessoas que ele traz aqui, as entrevistas, ó, maravilhosa. Eu tô maratonando o canal dele. É maravilhoso, gente. Vai ser um sucesso, tenho certeza que vai bombar, Altair. Obrigado, certeza. obrigado. E graças a essa equipe maravilhosa aqui que eu Sim. tenho, diretores, então, vocês fazem parte da minha vida. Um grande beijo. Fiquem com a energia do universo, com Deus, porque pra mim, eu já ganhei meu dia hoje. Espero que você tenha ganhado o seu. Um grande beijo. Tchau, tchau.